Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, transmigrado em Pokémon, um fazendeiro gourmet em Paldea. Capítulo 781, a irmã mais velha do jardim de infância. As emoções das crianças vêm e vão como vento. Naoki tinha se preocupado que Elara pudesse se apegar ao funeral, mas acabou que ele estava pensando demais. Depois de algumas noites de descanso, a memória esvaiu-se de sua mente. Com seus companheiros Pokémon sempre ao seu lado, ela rapidamente voltou ao seu eu brilhante e animado. O tempo passou em paz, e logo o ano de 207 do calendário da Liga veio e se foi. Em um piscar de olhos, agora era 208. Naoki tinha completado 30 anos. A vida no rancho seguia como de costume. Iono continuou seus deveres no ginásio de Levincia, enquanto Naoki ficava em casa para cuidar do caçula, Sorin. Ao contrário de Elara, que engatinhava por toda parte quando bebê, Sorin era incomumente calmo. Com apenas 1 ano de idade, ele estava contente em ficar deitado tranquilamente em seu berço, brincando sozinho. Ele quase não chorava, sempre parecendo gentil e bem comportado. Os pais de Iono frequentemente visitavam para ver seus netos. Sempre que olhavam para o pequeno Sorin, eles sempre suspiravam e comentavam. Elara claramente herdou a personalidade da mãe, mas este menino, o temperamento dele é exatamente como o do Naoki. Seu genro sempre foi conhecido por sua natureza estável e confiável. Naoki piscou surpreso. Como eu? Eu nem consigo me lembrar como eu era quando criança. Mãe, Iono protestou, bufando as bochechas. Isso é um exagero. Eu era muito bem comportada, sabia? Sua mãe riu. Ah, é mesmo? Então quem era que ficava subindo em telhados o tempo todo? Ela se virou para Naoki, rindo enquanto compartilhava todo tipo de histórias de infância travessas sobre a filha. Naoki ouvia com grande diversão, lançando olhares furtivos para Iono, que ficava cada vez mais nervosa quanto mais a história continuava. Finalmente sua mãe suspirou calorosamente, olhando para as duas crianças. Contanto que vocês estejam felizes juntos, é tudo o que precisamos. Seu pai e eu podemos ficar em paz. Com isso, os avós partiram, deixando o rancho quieto mais uma vez. Mas na casa, algo importante estava prestes a começar. Com a chegada da primavera, Elara completou 6 anos, o que significava que era a hora de ela começar o jardim de infância. Como pai, Naoki imediatamente começou a perguntar pela cidade, procurando a melhor escola. Ele acabou escolhendo uma pré-escola chamada Academia Jardim de Greeden. Lá, Elara aprenderia suas letras, conhecimento básico de Pokémon e habilidades cotidianas para prepará-la para o mundo. Quando Elara ouviu que finalmente poderia ir para a escola, ela ficou extasiada. Sério? Eu posso ir para a escola? Ela gritou, praticamente saltitando no lugar. Naoki levantou uma sobrancelha. É realmente tão emocionante. Ele sempre ouviu que a maioria das crianças temia seu primeiro dia, algumas até choravam e se recusavam a sair de casa. Mas o rosto de sua filha brilhava de alegria, sem um traço de medo. Claro que é. Elara disse firmemente. Haverá muitos outros treinadores lá. Eu vou desafiar todos eles e vencer todos eles. Naoki. O primeiro passo para se tornar a campeã mundial em sua mente aparentemente começava com a conquista do jardim de infância. Espere. Naoki rapidamente tentou ajustar suas expectativas. Elara, é só o jardim de infância. As crianças lá ainda não são treinadores. A maioria nem tem seu primeiro Pokémon. E você também não é uma treinadora oficial. Ele a lembrou gentilmente. Neste mundo, as crianças só podiam se tornar treinadores registrados e receber seu Pokémon inicial quando completassem 10 anos. Mas papai, Elara argumentou, inflando as bochechas, alguns treinadores se tornaram incríveis mesmo antes de completarem 10 anos. Naoki inclinou a cabeça. E quem seria essa pessoa? Elara pensou por um momento, então disse orgulhosamente. Eu ouvi dizer que é uma irmã mais velha chamada Poppy. Naoki piscou, pego de surpresa. Poppy? Quem te disse isso? A tia Jetta me disse. Elara respondeu com naturalidade, como se isso explicasse tudo. Naoki. Claro. Ele deveria ter adivinhado que Jetta já estava tentando puxar sua filha para a Liga de Paldea. Elara, escute com atenção. Naoki se agachou ao nível dela, falando sério. Se você quer ser uma grande treinadora, você não pode mirar muito alto, muito rápido. E lembre-se, o jardim de infância não é sobre batalhas Pokémon. É sobre aprender conhecimento básico e como ler. Não é sobre batalhar Pokémon? Elara inclinou a cabeça em confusão. Isso mesmo, Naoki explicou gentilmente. Pense nisso. Quando você está viajando, você precisa ler sinais, mapas e cartas. Você precisará saber as regras para batalhas de ginásio e conferências da liga. Se você não consegue nem ler as mensagens que seus pais enviam, como você pode se chamar de uma treinadora adequada? Ele acrescentou com um leve sorriso. Diga-me, você já ouviu falar de um treinador forte que não sabia ler? Elara piscou. Isso fazia sentido. É verdade. Então eu definitivamente vou estudar muito. Ela declarou com súbita resolução. Essa é a minha garota. Naoki sorriu levantando-se. Amanhã de manhã eu vou te levar para o jardim de infância e mostrar-lhe a escola. Viva! Elara vibrou, praticamente pulando de excitação. Naquela noite, ela se aninhou sob seu cobertor com Larvesta, Dratini e alguns terapagos, sussurrando como se fosse algum plano ultra-secreto. Quando formos para a escola amanhã, vocês têm que ficar nas suas pokebolas, ok? Não fiquem correndo por aí. Ela os avisou. Dratini choramingou, sacudindo o rabo. E se uma batalha estourasse? O papai disse que provavelmente não.
Elara fez uma pausa, então estufou o peito. Mas se houver uma, eu apenas chamarei vocês. Então todos verão os resultados do nosso treinamento especial. Dratini, Larvesta e os terapagos se animaram de uma vez, seus olhos brilhando com determinação. Na manhã seguinte, depois de deixar Iono no ginásio, Naoki voltou para o rancho para arrumar Elara. Ele colocou o pequeno boné amarelo em sua cabeça, jogou sua minúscula mochila sobre os ombros e pegou sua mão. Juntos, eles partiram para o seu primeiro dia. Atrás deles, Intei, Raikou e Suikune caminhavam silenciosamente. Naoki. Ele parou e se virou. Elara olhou para trás e acenou alegremente. Intei, Raikou, Suikune. Elara está indo para a escola agora. Não se preocupem, eu volto ao meio-dia. Eu posso cuidar de mim mesma. Ao ouvir suas palavras, as 3 feras lendárias relaxaram um pouco, embora seus olhos dourados ainda brilhassem com preocupação. Para eles, Naoki estava enviando a criança para um território desconhecido, um lugar cheio de perigos potenciais. Mesmo que fosse apenas o jardim de infância, como eles poderiam não se sentir protetores? Logo eles chegaram à Academia Jardim de Greeden. O pátio em frente ao jardim de infância já estava agitado. Os pais apertavam as mãos de seus filhos com força, algumas crianças chorando e agarrando-se desesperadamente, outras se escondendo atrás das pernas de suas mães. Naoki olhou para Elara. Você está com medo? Elara olhou para ele com honesta confusão. Por que eles estão chorando? Naoki. Ele sabia que sua filha era diferente. Eles estão chorando porque é a primeira vez que ficam longe dos pais, ele explicou gentilmente. Eles estão com medo de não vê-los novamente, então choram. Ah, mas o papai disse que viria me buscar ao meio-dia. Elara inclinou a cabeça, ainda intrigada. Isso mesmo, Naoki confirmou com um sorriso. Depois de preencher os formulários de admissão no escritório do diretor, uma professora simpática acompanhada por seu pequeno e robusto Pokémon Terrier levou Elara para a sala de aula. Tchau, tchau, papai. Elara acenou alegremente. Tudo bem, então. O papai e Koraidon voltarão para te buscar ao meio-dia, Naoki disse calorosamente. Mesmo depois que ela desapareceu na sala de aula, Naoki não foi embora imediatamente. Em vez disso, ele permaneceu do lado de fora, escondido perto da janela para observar secretamente sua filha. Do seu ângulo, ele só podia ver suas costas. Elara sentou-se em sua mesa agarrando sua bolsa firmemente, parecendo pequena e nervosa na sala de aula desconhecida. Seu coração doeu, então sua confiança anterior era apenas um ato, destinado a aliviar suas preocupações. Lá dentro, o terapagos espiando de sua mochila sussurrou suavemente. Pago? Isso mesmo. Elara sussurrou de volta, seus olhos brilhando. Este é o jardim de infância. Ela estava eufórica de excitação. Seu pai tinha insistido que as crianças aqui ainda não eram treinadores, mas ela já avistou evidências de que ele estava errado. Na mesa à sua frente, um menino com cabelo castanho curto tinha um minúsculo pássaro empoleirado orgulhosamente. Suas penas pretas e amarelas crepitavam fracamente com estática. Os olhos de Elara se iluminaram, ela o reconheceu imediatamente no Rotom Pokédex. Era Vatreu, o Pokémon do tipo elétrico e voador. Então este menino também tinha um Pokémon parceiro? Seu coração disparou. Ela pensou no código do treinador escrito em seu caderno. Quando 2 treinadores se encontravam e se encaravam. Uma batalha Pokémon estava prestes a começar. Coincidentemente, o menino, cujo nome era Nick, estava olhando nervosamente pela sala. Ele tinha acabado de completar 6 anos, e Vatreu havia sido um presente de aniversário especial de seus pais. Agarrando seu parceiro, Nick examinava ansiosamente a sala de aula onde passaria os próximos 3 anos. E então, ele sentiu o olhar de alguém. Ele se virou apenas para encontrar uma garota em um boné amarelo brilhante olhando diretamente para ele com feroz determinação. Seus olhos se encontraram. Nick congelou. Então, antes que ele pudesse sequer reagir, ela se inclinou para frente e disse com pura excitação. Você também é um treinador? Vamos ter uma batalha Pokémon. O queixo de Nick caiu. Ele quase soltou um, mas nós nem temos 10 anos ainda. Eles não eram treinadores oficialmente reconhecidos. No entanto, algo sobre o fogo em seus olhos o impressionou. Afinal, qual criança não sonhava em se destacar como um treinador, comandando seu Pokémon em batalha e provando sua força? Os pais de Nick haviam lhe dado um parceiro, seu Vatreu, há apenas um mês. Por semanas, ele vinha treinando com ele da única maneira que sabia, copiando os movimentos que vira os treinadores usarem na TV. Agora, com o desafio fervoroso da garota queimando em seu peito, seu espírito de luta aumentou. Certo. Nick concordou sem hesitação. Os olhos de Elara se iluminaram imediatamente. Da janela, o queixo de Naoki caiu enquanto ele observava sua filha de repente se levantar e correr para fora com o menino e seu Vatreu. Naoki piscou, então correu atrás deles. Momentos depois, Elara e Nick haviam delimitado uma área aberta do pátio. Como treinadores adequados, eles jogaram suas pokebolas com um talento dramático prontos para uma batalha. Nick enviou seu Vatreu. Elara, cheia de excitação, liberou um de seus terapagos. Naoki tremeu com a visão, esfregando a testa. De todos os Pokémon dela, ela escolheu terapagos para isso. A batalha começou. Vatreu, use bicar. Nick gritou. O pássaro avançou, o bico brilhando fracamente com eletricidade. Mas o pequeno terapago cintilou, seu corpo se transformando em sua forma terastal. O ataque ricocheteou inofensivamente em sua concha cristalina. Elara cerrou o punho. Terapagos, use investida. A tartaruga avançou com força surpreendente. Bum! Vatreu caiu no chão atordoado, nocauteado instantaneamente. Nick congelou. Então seu rosto amassou, e ele correu para abraçar seu Pokémon desmaiado. Vatreu! Não o... Lágrimas brotaram em seus olhos.
A professora veio correndo ao som de seus gritos, ajoelhando-se para confortá-lo. Enquanto isso, Elara ficou paralisada no lugar, atordoada. Ela não esperava que sua pequena tartaruga, geralmente tão brincalhona e desajeitada, batesse com tanta força. Naoki enterrou o rosto na palma da mão, suspirando pesadamente. Vamos, Koraidon, ele murmurou. Vamos para casa antes que isso piore. Hao. Koraidon resmungou em concordância. Naoki percebeu tardiamente que não era com sua filha que ele precisava se preocupar, eram as outras crianças neste jardim de infância. Com 3 terapagos ao seu lado, além de Larvesta e Dratini, Elara poderia sozinha dominar o playground. E assim como ele temia, sua previsão se tornou realidade. Ao meio-dia, depois de buscar Elara e acomodá-la de volta no rancho, seu telefone Rotom vibrou. A tela acendeu com o número da professora do jardim de infância. Elara, vá lavar as mãos primeiro e se prepare para o almoço, Naoki disse rapidamente. Certo, papai. Ela cantou, claramente exultante após sua primeira manhã de escola. Ele atendeu a ligação. Olá, aqui é o pai da Elara. Sim, olá. Estou ligando sobre a Elara. A sobrancelha de Naoki tremeu. Um mau pressentimento invadiu seu peito. Continue. A professora pigarreou. Esta manhã, Elara, bem, ela desafiou todas as crianças do jardim de infância que tinham um Pokémon. E ela derrotou todas elas. Até mesmo alguns dos alunos de 9 anos não conseguiram resistir a ela. Naoki sentiu seu estômago cair. A professora continuou soando quase atordoada. Agora ela se tornou a rainha indiscutível do jardim de infância. As outras crianças já estão chamando de irmã mais velha, ponto. Naoki beliscou a ponte do nariz e soltou um longo suspiro. A professora rapidamente acrescentou. Ah, mas por favor, não me entenda mal. Não estou ligando para reclamar. Pelo contrário, o desempenho dela foi tão notável que até o diretor ficou impressionado. Nós nunca vimos uma criança tão jovem batalhar com tanta habilidade e confiança. Capítulo 782, o professor exclusivo de Elara. Ao ouvir isso, Naoki finalmente soltou um suspiro de alívio. Felizmente, as palavras da professora foram a diretora ficou surpresa com o desempenho dela, e não a diretora foi nocauteada pelo Pokémon dela. Entendo, professora. Obrigado pelo seu trabalho duro, Naoki respondeu, olhando para Elara que estava na ponta dos pés na pia, lavando as mãos com um sorriso brilhante. De nada. É para isso que estamos aqui. Elara é uma criança tão bem comportada e popular, a professora disse calorosamente. Depois de desligar, Naoki suspirou novamente. Nesse momento, Iono retornou ao rancho em Dragonite. Vendo o marido suspirando na porta, ela inclinou a cabeça, surpresa. O que há de errado? Aconteceu alguma coisa aqui? Naoki deu-lhe um olhar demorado antes de murmurar. Sua filha é inacreditável. Primeiro dia de aula, e ela já é a chefe do jardim de infância inteiro. Um ponto de interrogação gigante praticamente pairou sobre a cabeça de Iono. Chefe, ele estava realmente falando sobre a nossa filha? Naoki gemeu. Ela usou Terapagos e os outros para varrer todos os garotos da turma que tinham Pokémon. Mesmo os mais velhos não tiveram chance. Se tivesse ido mais longe, juro que ela poderia ter desafiado a diretora também. Iono não conseguiu segurar o riso. Parece que o primeiro dia dela correu muito bem. Naoki deu-lhe um olhar de pura descrença. Ah, relaxa. Iono acenou com a mão. Você sabe como a Elara é. Ela tem treinado tanto todo esse tempo. É claro que ela aproveitaria a chance de batalhar. Naoki ficou em silêncio por um momento. Ela não estava errada, mas ainda assim, o pensamento de sua filha transformando o jardim de infância em sua própria liga de treinadores em miniatura o preocupava. Se ela não tomasse cuidado, irmã mais velha Elara poderia se tornar menos um título honorífico e mais um escândalo. No almoço, ele decidiu investigar gentilmente. Elara, ele perguntou, tentando parecer casual. Ela levantou os olhos de sua tigela de sopa de cogumelos cremosa, tomando ruidosamente e limpando a boca com as costas da mão. O que é, papai? Como foi seu primeiro dia na escola? A escola é incrível. O rosto de Elara se iluminou. Eu já sou a treinadora mais forte de lá. Os professores e até a diretora me elogiaram. Naoki. Suprimindo outro suspiro, ele mudou de tática. Então, quantos colegas de classe você fez chorar hoje? Chorar? Elara piscou intrigada. Sim. Algum garoto chorou depois de perder batalhas com você? Quantos? Eles me desafiaram primeiro. Ela disse rapidamente, balançando a cabeça com uma expressão inocente. Naoki esfregou a testa. O fato de ela dizer eles fez sua sobrancelha tremer. Então, quando eles choraram, alguém zombou deles. Tipo, ah, você é tão fraco. Elara franziu a testa pensativamente e então balançou a cabeça. Não, todos apenas me admiraram. Naoki exalou aliviado. Elara, perspicaz como sempre, inclinou a cabeça. Papai, você quer me dizer algo? Naoki acenou seriamente. Sim, ouça com atenção, Elara. Na escola, você nunca deve intimidar seus colegas ou provocá-los por serem fracos. Entendeu? Eu não intimidei eles. Eles só queriam jogar batalhas comigo. Ela insistiu, olhos arregalados de inocência. Tudo bem então. Naoki suavizou, mas acrescentou em um tom mais firme. Mas lembre-se disso, nós nunca provocamos os outros. E ao mesmo tempo nós também não deixamos ninguém nos provocar. Se alguém alguma vez zombar de você por ser do interior, você mostra a eles com a sua força. Nós não começamos encrenca, mas nunca temos medo dela. No mundo Pokémon, cheio de nobres e elites da cidade, essa era uma lição que Naoki sabia que sua filha precisava. Se ele se lembrava corretamente, Ash também havia enfrentado nobres durante suas viagens, pessoas que o desprezavam simplesmente por causa de sua origem humilde. Eu sei. Elara acenou com convicção. Entei e os outros vão me proteger. Naoki piscou. Entei e os outros foram para a escola com você hoje? Não é à toa que ele não tinha visto as 3 bestas lendárias quando voltou para o rancho naquela manhã. Ele presumiu que tinham ido para a árvore do mundo para ver Ho. Eles estão sempre me protegendo das sombras. Elara declarou orgulhosamente.
Ela os tinha notado instantaneamente, mesmo quando os professores não tinham percebido nada. Naoki riu, aliviado. Com Entei, Haikou e Suikune cuidando dela, ele realmente não tinha nada a temer. Naquela noite, após o jantar, Elara se encolheu para seu cochilo habitual. Larvesta e Dratini se aninharam contra ela em ambos os lados, adormecendo rapidamente. A luz do sol da janela banhava os três em um brilho dourado, seus rostos pacíficos fazendo com que todo o quarto parecesse sereno. O coração de Naoki se acalmou com a visão. Ele silenciosamente se aproximou, puxou a colcha sobre os ombros da filha e acariciou seu cabelo ternamente antes de sair do quarto e fechar a porta atrás de si. Elara está dormindo? Iono perguntou suavemente, ocupada trocando a fralda do bebê Sorin. Naoki acenou com a cabeça, mas sua expressão traiu seus pensamentos. Ele suspirou, então resmungou. Sua filha é incrível. Primeiro dia de aula, e ela já está fazendo outras crianças chorarem. No momento em que ela entrou, ela arrastou um garoto com um vatreu para a batalha, e o esmagou até que ele caísse em lágrimas. Onde diabos ela aprendeu isso? Iono. Ela rapidamente levantou as mãos. Definitivamente não foi comigo. Naoki ergueu uma sobrancelha, não convencido. Com um sorriso astuto, Iono brincou. Se bem me lembro, alguém também gostava de usar Koraidon para batalhar com treinadores novatos que passavam? Naoki. Bem, aí estava a resposta. Ele suspirou novamente, então se inclinou sobre o berço para beliscar a bochecha de seu filho bebê. Sorin, não cresça para ser como sua irmã, está bem? Uá! Sorin balbuciou, agitando seus bracinhos minúsculos. Iono riu, balançando a cabeça. O inicial dele será ainda mais ridículo. Você já prometeu a ele aquele ovo de terapagos, não prometeu? Naoki fez uma careta. Não pude evitar. Não havia nenhum outro Pokémon adequado por perto no rancho naquela época, apenas o ovo de terapagos. Além disso, não é como se pudéssemos mudar isso agora. Onde ele está, afinal? Alguns dos outros terapagos o levaram para brincar. Iono respondeu casualmente. Naoki acenou com a cabeça. Tudo bem. Na verdade, isso pode ser bom para ele. Ser criado entre os antigos que sobreviveram de milhões de anos atrás. O terapagos do Sorin poderia aprender seus instintos e traços únicos naturalmente. Com esse assunto resolvido, a mente de Naoki se voltou para os Pokémon atuais de Elara. Dratini estava progredindo bem. Com sua orientação e a ajuda de Dragonite, criá-lo seria gerenciável. O poder Viridian que ela herdou apenas aprofundaria ainda mais o laço deles. Mas Larvesta era outra história. Como um Pokémon que rivaliza com a classe pseudo-lendário em potencial puro, a taxa de crescimento de Larvesta era agonizantemente lenta. Como outros Pokémon raros de seu nível, sua força em seu estado não evoluído não era drasticamente diferente dos Pokémon comuns do mesmo nível. Somente após evoluir para o poderoso Volcarona seu poder dispararia. Naoki suspirou lembrando. Ele estava criando este Larvesta há 5 ou 6 anos, e ainda assim, não havia sinal de evolução. Que tal encontrar um professor para Elara? Alguém que pudesse mostrar a ela os segredos e técnicas de criação de Larvesta? Naoki já tinha o candidato perfeito em mente. O ex-campeão de Unova Alder. Sem hesitar, Naoki pegou seu telefone Rotom e enviou um pedido a Alder. Ao receber a mensagem de Naoki Alder, que havia se aposentado da Liga de Unova e estava desfrutando de uma vida tranquila em casa, prontamente concordou. Em meados de março do ano 208 do calendário da Liga, os dois partiram de Unova em direção a Paldia. Era fim de semana, e com o jardim de infância fechado, Elara veio correndo para Naoki logo cedo. Agarrando Larvesta em seus braços, ela perguntou ansiosamente. Papai, a mamãe disse que você encontrou um ótimo professor para me ajudar a criar Larvesta. Quem é? Naoki tomou um gole de seu chá e respondeu lentamente. Por que você não adivinha? É alguém que eu conheço? Os olhos de Elara brilharam. Poderia ser o tio Ash? Não, Naoki balançou a cabeça. É o tio Leon? Ela tentou novamente. Ele também não, Naoki disse com um sorriso. Nos últimos 2 anos, Galar havia passado por uma tremenda mudança. Leon estava focado na construção de novas torres de batalha e no desenvolvimento de sua cidade natal. Então quem poderia ser? Elara gemeu, franzindo a testa em pensamento. Quando ela não conseguiu descobrir, ela se jogou nos braços do pai e fez beicinho. Papai. É só me dizer logo. Naoki riu, claramente se divertindo. Tudo bem, não fique muito impaciente. Seu novo professor, bem, você e ele já compartilham um laço. Ele é quem lhe deu seu Larvesta, nascido de um Volcarona de nível de campeão. Nisso, a mente de Elara clicou instantaneamente. É o tio Alder. Ela gritou. Exatamente, Naoki disse com um aceno e um sorriso. Às 10 em ponto, Alder finalmente chegou ao rancho. Naoki, Elara e um grupo de Pokémon se reuniram para recebê-lo. Mesmo à distância, eles podiam ouvir a risada estrondosa e inconfundível de Alder. Ele acenou e gritou. Ah, quanto tempo não te vejo, Elara. Tio Alder. Elara guinchou de alegria. Ela ainda se lembrava de quando era mais jovem, como tio Alder havia visitado o rancho e a presenteado, e ao Larvesta, com sorvete estilo Castelia. Ela correu direto para ele. Alder se agachou, segurando as mãos para mostrar sua altura. Oh, eu não te vejo há apenas 2 anos e você cresceu tanto. Elara sorriu. A mamãe diz que comer bem é a única maneira de crescer saudável. Haha. Nada mal, Alder disse calorosamente. Então seu olhar se voltou para o Larvesta parado orgulhosamente ao lado dela. O pequeno Pokémon havia crescido muito desde a última vez que o viu. Sua penugem flamejante havia engrossado, e havia um brilho agudo e determinado em seus olhos. Larvesta irradiava saúde e força. Agora, era como uma peça de jade não polida. Com o treinamento e cuidados certos, estava destinado a brilhar como uma verdadeira lenda um dia. Alder sorriu compreensivamente. Volcarona saia.
Alder tirou uma Pokébola de seu cinto. Com um brilho de luz branca brilhante, um Volcarona emergiu, suas asas ardendo em radiação como o sol do meio-dia. Uma onda de calor escaldante se propagou de seu corpo, dando-lhe a presença de um deus do sol flamejante. No momento em que apareceu, os olhos de Volcarona imediatamente caíram sobre o Larvesta parado diante dele. O laço de sangue lhe disse tudo, ele reconheceu este Larvesta como o próprio filhote que havia confiado à família de Nauki anos atrás. Agora, aquela criança havia crescido forte e saudável. O olhar de Volcarona suavizou com calor maternal, alívio e alegria. Os olhos de Elara se arregalaram de admiração. No momento em que ela viu Volcarona, ela foi completamente cativada por sua aura. Uau! Tão poderoso, ela ofegou. Alder riu, alcançando para bagunçar o cabelo dela antes de olhar para seu parceiro. O que você acha? Volcarona é uma bela visão, não é? Elara acenou furiosamente. Sim, está certo, Alder disse com um sorriso. Em tempos antigos, Volcarona era reverenciado como a encarnação do sol, o próprio deus do fogo. Mas não inveje apenas. Seu Larvesta um dia crescerá em um sol ardente próprio. Seus olhos brilharam com antecipação. Com a habilidade de Nauki em preparar pratos especiais para fortalecer Pokémon, combinada com a experiência de Alder em criar Volcarona, o Larvesta de Elara evitaria inúmeros desvios. Com o cuidado certo, ele poderia até superar a força de Volcarona e brilhar em um nível inteiramente novo. Alder estava cheio de confiança. Não apenas porque ele queria retribuir a Nauki, mas também porque a própria Elara o inspirava. Ele podia ver claramente sua afeição ilimitada por Pokémon e sua paixão ardente por batalhar. Tais crianças nasceram para se tornar treinadores Pokémon. E ele não tinha dúvidas, o futuro dela estava destinado a ser brilhante. Depois de cumprimentar Elara calorosamente, Alder se virou para Nauki. Os dois homens trocaram um olhar compreensivo e um sorriso. Velhos amigos não precisavam de palavras para se entenderem. Entre para tomar um chá, Nauki ofereceu. Você deve estar exausto. O 9 é um longo caminho de pau-dia. Desculpe incomodar, Alder disse educadamente. Eles voltaram para a sala de estar, onde Indeedee colocou uma xícara de chá e uma bandeja de lanches diante de Alder. Como estão as coisas de volta em Unova? Nauki perguntou. A expressão de Alder se iluminou. Iris assumiu totalmente o papel de campeã agora, ele disse com profunda admiração. Aquela garota é notável. Quanto a mim, eu vivo muito como você agora, compartilhando refeições com meus Pokémon em casa, desfrutando de dias pacíficos e ocasionalmente oferecendo orientação a jovens treinadores que passam. Isso é maravilhoso, Nauki disse sinceramente. Ele estava genuinamente feliz por seu amigo. Após suas próprias experiências com Ciclizar e Coraidon, ele entendeu melhor do que ninguém a tristeza de se separar de Pokémon que foram companheiros para a vida toda. Ele sabia por que Alder havia caído em desespero depois de perder seu próprio Pokémon. Mas felizmente essa tragédia não se repetiu aqui. Nesse momento, uma pequena cabeça espiou por trás do sofá. Nauki e Alder voltaram os olhos para ver Elara agachada ali, seus olhos brilhando de excitação. Papai, tio Alder, ela perguntou ansiosamente, quando a aula começa? Capítulo 783. Pokémon. O crescimento de Elara, a visita de Juliana. Você está pronta? Perguntou Nauki. Pronta. Elara cerrou os punhos, o rosto brilhando com determinação. Ao lado dela, Larvesta, Dratini e seus terapagos latiram e chiurearam suas próprias respostas entusiasmadas. Hahaha. Alder caiu na gargalhada com a cena. Esse é o espírito. Já que estão todos tão ansiosos pela aula, vamos começar imediatamente. Elara e seus Pokémon vibraram juntos. A lição foi realizada no pasto amplo e aberto. Alder estava com os braços cruzados, seu poderoso Volcarona pairando majestosamente ao seu lado. Em frente a ele estava Elara, com Larvesta aninhado em seus braços e Dratini enrolado a seus pés. Nauki, juntamente com Coraidon, Ogerpon e alguns outros Pokémon, assistia das laterais. Antes de falarmos sobre como criar um Larvesta, precisamos entender o que o torna especial, começou Alder em um tom firme e didático. Elara, você sabe quais são as habilidades especiais de Larvesta? Elara imediatamente levantou a mão. Corpo flamejante e enxame. Seu pai já havia lhe falado sobre isso. Correto, Alder assentiu com aprovação. Quando Larvesta entra em batalha, o poder de fogo dentro dele surge, envolvendo todo o seu corpo em um calor escaldante. Qualquer oponente que faça contato físico corre o risco de ser queimado por essas chamas. E com enxame, quando a resistência de Larvesta diminui, seus movimentos do tipo inseto ficam mais e mais fortes, permitindo que ele desencadeie ataques verdadeiramente devastadores. Ele olhou para ela seriamente. Então, Elara, você sabe qual habilidade o seu Larvesta tem? Elara fez uma pausa, pensando em seus treinos juntos. Ela se lembrou de como o corpo de Larvesta ficava incrivelmente quente durante as batalhas, e de como, certa vez, quando ela estendeu a mão para tocá-lo depois, quase queimou a mão. É corpo flamejante, ela declarou. Exatamente. O sorriso de Alder se alargou. Sim, a habilidade do seu Larvesta é corpo flamejante. Ele continuou, sua voz rica com o ritmo de um professor experiente. Como um Pokémon com os tipos fogo e inseto, Larvesta tem uma vantagem natural contra tipos aço, grama, gelo, fada, lutador e até mesmo outros tipos inseto. Nessas batalhas, seus ataques causarão dano sério. Mas, seu tom mudou, ficando mais sério. Com a força vem a fraqueza. Contra os tipos voador, pedra e água, Larvesta estará em desvantagem. Como treinadora, você nunca deve depender apenas de confrontos favoráveis. Você também deve aprender a se adaptar em batalhas difíceis, usando outros movimentos e estratégias do seu Pokémon para revidar. Ele riu levemente.
Claro, essa lição é um pouco avançada para hoje. Por enquanto, o mais importante para Larvesta é aprender a controlar suas chamas, a treinar e refinar seu calor. Quando seu fogo queimar na intensidade adequada, Larvesta um dia evoluirá para o lendário Volcarona. Os olhos de Alder brilharam enquanto ele se inclinava. E quanto a treinar as chamas de Larvesta, seu tio tem uma técnica secreta especial. Ele sorriu com conhecimento de causa. Ao longo dos anos, Alder guiou muitos jovens treinadores, Grinsley, Sheren e incontáveis outros. Mas nunca antes ele havia ensinado alguém que estava criando um Larvesta. Essa técnica nunca havia sido transmitida. Até agora, Elara era diferente. Ela seria aquela que daria continuidade a este treinamento secreto, transformando seu Larvesta em um Volcarona de nível campeão. Se ela não fosse filha de Nauki, pensou Alder consigo mesmo, eu a faria minha aprendiz e a treinaria pessoalmente. Mas ela era filha de Nauki, e ele confiava em seu velho amigo para guiar bem seus Pokémon. Ainda assim, como amigo de Nauki, Alder ficou mais do que feliz em compartilhar tudo o que sabia. Elara, escute com atenção, disse Alder com firmeza. Elara franziu a testa, puxando nervosamente as mangas. Mas tio Alder, você acabou de falar tanta coisa. Acho que não consigo me lembrar de tudo. Alder caiu na gargalhada. Não se preocupe, eu anotei tudo neste caderno. Se você esquecer, pode consultar. E se algo ainda não fizer sentido, é só me perguntar a qualquer momento. De seu casaco, ele tirou um caderno encadernado em couro vermelho. Era óbvio que ele tinha vindo para Paldea bem preparado. Elara aceitou o livro com olhos arregalados, segurando-o como se fosse um tesouro. O tio Alder era realmente muito gentil com ela. Elara, lembre-se de agradecer ao seu tio, lembrou Nauki gentilmente. Ela piscou e então rapidamente curvou a cabeça. Obrigada, tio Alder. Ha. Alder riu com vontade e estendeu a mão para acariciar sua cabeça. Mal posso esperar para ver o tipo de treinadora que você se tornará. Eu vou me esforçar com todos, respondeu Elara, acenando com determinação ardente. Nauki ficou de lado, observando-os com um sorriso orgulhoso. Alder acabou ficando no rancho por quase um mês. Durante esse tempo, Elara e seu Larvesta treinaram incansavelmente sob sua orientação. Com a experiência profissional de Alder, suas técnicas secretas de treinamento de chamas e as refeições Pokémon cuidadosamente preparadas por Nauki, a força de Larvesta cresceu a um ritmo surpreendente. Em um dia claro e ensolarado, Nauki testou pessoalmente a temperatura e a intensidade das chamas de Larvesta. Em comparação com um mês atrás, o calor e o poder do fogo haviam aumentado quase 3 vezes. Um crescimento tão rápido em apenas um mês era incrível. Talvez fosse porque Larvesta havia sido chocado na casa da árvore do berçário, abençoado com uma origem tão especial. Papai, como está? Perguntou Elara ansiosamente, segurando Larvesta em seus braços. Nauki fez um sinal de positivo com o polegar. É melhor você agradecer ao tio Alder novamente mais tarde. Sim, ela chilreou de alegria. A vida voltou a um ritmo agitado, mas feliz. Todas as manhãs e tardes, Nauki levava Elara para o jardim de infância, onde ela estudava leitura, escrita e outros conceitos básicos. Antes de voltar para casa para uma pequena soneca. Depois da escola, ela corria de volta para o rancho para praticar com Larvesta. À noite, ela adormecia aninhada com Dratini em seus braços, canalizando gentilmente seu dom de afinidade dracônica para ajudá-lo a crescer mais forte. Embora Dratini às vezes invejasse o rápido progresso de Larvesta, ele nunca sentia ciúmes. Em vez disso, isso apenas o impulsionava a treinar mais, determinado a alcançá-lo. Com o dom de Elara, não havia dúvida de que ele o alcançaria um dia. Os dias ficaram mais quentes, as cigarras cantavam nas montanhas e o rio atrás do rancho gorgolejava com a chegada do verão. O jardim de infância logo fechou para as férias de verão. Uma tarde, Elara estava ouvindo atentamente Ogerpon recontar suas histórias da vila Kitakami quando uma visitante inesperada chegou. Nauki, parado sob o beiral, congelou ao ver a jovem à sua frente, acompanhada por um Pokémon imponente ao seu lado. Era Koraidon, e a garota era ninguém menos que Juliana. Senhor Nauki, com licença, disse Juliana com uma reverência educada. Elara espiou por trás da perna do pai, de olhos arregalados enquanto estudava curiosamente a garota mais velha e desconhecida. Nauki hesitou apenas por um momento antes de recuperar a compostura. Disse ele calorosamente. Obrigada, respondeu Juliana, entrando com Koraidon logo atrás dela. No instante em que o Pokémon lendário cruzou o limiar, ele enrijeceu, seu corpo reagindo a uma aura aterrorizante, mas familiar, que pairava na casa. Koraidon virou a cabeça com um tremor. Suas pupilas douradas se fixaram no outro Koraidon do outro lado da sala, aquele que uma vez havia lutado contra 4 oponentes sozinho. O Koraidon recém-chegado se encolheu, recuando rapidamente para trás de Juliana com medo. Koraidon, acalme-se, disse Nauki com firmeza, lançando um olhar firme para seu próprio parceiro. Imediatamente seu Koraidon baixou sua aura, a pressão opressiva desaparecendo do ar. Peço desculpas, disse Nauki, virando-se para Juliana. Parece que seu Koraidon teve um conflito com o meu na área 0. Juliana parou por um momento, sem saber como responder. Depois de pensar um pouco, ela levantou sua Pokébola e recolheu seu Koraidon trêmulo. Naquele momento, Indeedee chegou com uma bandeja, colocando uma xícara de chá para a convidada. Nauki falou gentilmente. Então, o que há atrás aqui hoje? Juliana assentiu educadamente. Senhor Nauki, ouvi do professor sobre seu trabalho na área 0. Eu vim perguntar sobre a origem da terastalização. Não é apenas na área 0 que ela ocorre. Eu soube de um lugar distante chamado Vila Kitakami, onde os Pokémon também podem terastalizar. Eu planejo investigar lá em breve. Os olhos de Nauki piscaram surpresa. Nesse momento, Elara se inclinou com curiosidade brilhando em sua voz. Vila Kitakami? Não é a cidade natal do Ogerpon? Bom, Ogerpon saltou para frente, juntando-se ao lado de Elara.
3 terapagos a seguiram, seus olhos redondos piscando curiosamente para a convidada desconhecida no sofá. Os olhos de Juliana se arregalaram ao ver a garotinha, o Pokémon verde mascarado e os 3 companheiros incomuns que ela nunca havia encontrado antes. Naquele momento, Naoki olhou para Juliana e Elara juntas e sentiu uma compreensão se instalar profundamente dentro dele. A garota que viajou com Koraidon e a garota que viajou com Terapagos. Ambas foram mencionadas nas notas da professora Sada. Antes que ele pudesse falar, Elara puxou sua manga e olhou para ele ansiosamente. Pai, eu quero ir para Kitakami também. O Gerpon disse que eles têm bolos de arroz muito gostosos lá. Bom, o Gerpon assentiu enfaticamente embora sua expressão se suavizasse em tristeza. Ele se lembrou de como, há muito tempo, seu treinador costumava trazer bolos de arroz da vila. Bom, pela primeira vez em um tempo, o Gerpon ansiava por sua antiga casa. Por favor, pai? Perguntou Elara docemente, inclinando a cabeça enquanto se agarrava ao braço dele. Naoki. Com um suspiro silencioso ele se levantou, caminhando até a estante. Sua mão hesitou por um momento antes de puxar um livro de capa branca, sua lombada marcada com vermelho e violeta. Ele o entregou cuidadosamente a Juliana. Leve isso com você para a piscina de cristal na Vila Kitakami, disse Naoki. Lá, você encontrará as respostas que procura. Os olhos de Juliana se arregalaram um pouco, mas então ela entendeu. Curvando-se profundamente, ela disse, entendi. Muito obrigada, senhor Naoki. Além disso, eu tenho outro favor a lhe pedir, disse Naoki. Diga. Esta é minha filha, Elara. Espero que você possa levá-la com você para a Vila Kitakami e ajudar a cuidar dela, continuou Naoki. Ao ouvir isso, os olhos de Elara se iluminaram de alegria. Papai, eu te amo muito. Então, virando-se para Juliana, ela perguntou brilhantemente. Irmã mais velha, eu sou Elara. Você também é treinadora? Juliana piscou surpresa antes de assentir. Sim, eu sou. Os olhos de Elara brilharam de excitação. Então, podemos ter uma batalha Pokémon? Naoki. Ele estendeu a mão, puxando-a gentilmente para trás. Tudo bem, Elara. Desta vez, papai promete, você e o Gerpon podem ir para a Vila Kitakami para ver onde ela viveu. Esta irmã mais velha cuidará de você no caminho. E Entei, Suicune e Raikou também estarão com você. Elara olhou para Juliana com olhos esperançosos. Juliana sorriu e se apresentou. Olá, eu sou Juliana. Oi, irmã Juliana, disse Elara, praticamente brilhando de excitação. Vamos embarcar em uma aventura para a Vila Kitakami juntas. No dia seguinte, Elara, agora de férias de verão, partiu para a Vila Kitakami. Ao seu lado estavam Juliana, seus confiáveis terapagos, Larvesta, Dratini, o Gerpon e as 3 feras lendárias, Entei, Suicune e Raikou. Naoki ficou no pasto, observando-o silenciosamente desaparecer na distância. Por um momento, incontáveis pensamentos passaram por sua mente. Talvez ele devesse ir junto, encontrar a professora Sada e contar-lhe tudo, mas o medo o agarrou. Ele não sabia quando, exatamente, a professora Sada estava nesta encruzilhada no tempo. Um único passo em falso poderia alterar o passado, remodelar o futuro e desfazer tudo. Era um dilema terrível. Naoki permaneceu enraizado ali até que Elara e Juliana sumiram de vista. Perto dali, Koraidon ronronou suavemente, sentindo o coração pesado de seu parceiro. Raal rosnou ele gentilmente. Ele nunca culpou Naoki. Pelo contrário, por causa de tudo que eles haviam suportado juntos, o momento presente parecia ainda mais precioso. Afinal, ele havia escolhido retornar ao lado de Naoki. Naoki se acalmou, respirou fundo e murmurou, obrigado. Ciclizar. Às 5 horas daquela noite, Elara e Juliana chegaram à cidade Esmeralda de ônibus e fizeram check-in na pousada local. Juliana sentou-se no sofá, folheando o livro escarlate de capa branca. De tempos em tempos, seus olhos se desviavam para Elara, que estava alimentando cuidadosamente Larvesta e Dratini. As 3 feras lendárias descansavam por perto, suas formas majestosas suavizadas com raras expressões de afeto. Juliana, esta criança, ela tem apenas 6 anos? Mesmo Juliana, campeã, não pôde deixar de sentir uma onda de incredulidade. Apenas um pensamento encheu sua mente. Como esperado do Sr. Naoki, o treinador número 1 de Paldea, confiar sua filha com tal escalação. Não apenas o Gerpon, mas também Larvesta e Dratini, 3 terapagos brincalhões e além disso Entei, Raikou e Suicune, as próprias feras lendárias. Nesse momento, Elara terminou de alimentar seus parceiros. Percebendo o olhar de Juliana, ela inclinou a cabeça e perguntou ansiosamente. Irmã Juliana, você quer ter uma batalha Pokémon conosco? Juliana piscou, então sorriu suavemente. Claro, Eba. Elara pulou de excitação, agarrando o braço de Juliana. Vamos agora mesmo. Capítulo 784. A garota lendária sai para conquistar a Vila Kitakami. Vila Esmeralda. Durante o Festival das Máscaras, a cidade transbordava de vida. A celebração havia atraído inúmeros treinadores de todas as regiões. Lanternas e luzes de festival serpenteavam pela estrada da montanha, ligando a Vila Esmeralda ao centro comunitário de Kitakami. Juntos, eles iluminavam o céu noturno, banhando o coração de Kitakami em luz quente e dourada. Turistas vestidos com yukata de festival e usando máscaras coloridas passeavam pelo caminho rindo com amigos, desfrutando de barracas de comida e absorvendo a atmosfera vibrante. Mas esta noite, uma multidão incomum havia se reunido em frente ao centro comunitário. A razão? Uma batalha Pokémon muito especial estava prestes a acontecer. No campo de batalha, uma menina minúscula, de não mais que 5 ou 6 anos, estava orgulhosamente de frente para uma adolescente. A cena deixou muitos espectadores boquiabertos em descrença. O que está acontecendo? Essa criança parece muito jovem para ser uma treinadora. Ela não parece ter nem 6 anos. Você não pode se tornar oficialmente um treinador até os 10.
Então como você explica os 3 Pokémon parados atrás dela? Todos os olhos se desviaram de Elara, a menininha no campo. Ali, imponentes em silêncio protetor, estavam 3 Pokémon majestosos. A própria presença deles irradiava poder divino e dignidade. Uma brisa passou, eriçando a juba de fogo de um deles, sua pelagem carmesim brilhando como uma chama viva, majestosa e inspiradora. Espera, aqueles são. Alguém ofegou. As feras lendárias. Entei, Suicune e Raikou. Os murmúrios se espalharam pela multidão como um incêndio. Pela postura protetora estava claro, os 3 lendários não estavam apenas presentes, eles estavam guardando a menina no centro de tudo. Mas quem exatamente ela era? Os sussurros ficaram mais altos, e até mesmo Juliana, campeã de Paldea, sentiu o peso dos olhares. Uma onda de pressão se apertou contra seu peito. Enquanto isso, Elara estava completamente imperturbável. Com os punhos cerrados e um sorriso confiante, ela gritou: Irmã Juliana, estou pronta. Juliana exalou lentamente, acalmando seus nervos. Tudo bem, eu entendo. Ela tirou uma pokebola vermelha e branca padrão de seu cinto. Elara a imitou com um sorriso determinado. Então vamos começar. Juntas, as 2 treinadoras lançaram suas pokebolas. Flashes gêmeos de luz branca irromperam pelo campo. Um Pokémon emergiu grande e imponente, o outro pequeno e serpentino. Juliana havia enviado um Meowscarada. Elara havia enviado um Dratini. A multidão congelou. Dratini! Ofegos ecoaram entre os espectadores. É realmente esse o Pokémon que ela escolheu? Aquele Dratini parece tão jovem. Como ele poderia se sustentar contra um Meowscarada bem treinado? Até Juliana hesitou por um momento, olhando para o pequeno Pokémon do tipo dragão com preocupação. Tem certeza disso, Elara? Ela perguntou cautelosamente. Sim, Elara disse sem hesitar, seus olhos brilhando de determinação. Dratini e eu temos treinado muito. Irmã Juliana, por favor, lute a sério conosco. Juliana, um sorriso puxou seus lábios. Que criança teimosa. Tudo bem então, ela disse suavemente. Vamos batalhar. O árbitro sinalizou e a partida começou oficialmente. Dratini e sopro do dragão. Elara gritou imediatamente. Ela se lembrou das lições de seu pai. Tome a iniciativa. Dratini enrolou seu corpo, então avançou, liberando um fluxo de chamas roxas cintilantes carregadas de energia dracônica. O ataque correu em direção a Meowscarada como uma onda. Juliana suspirou em voz baixa. Muito devagar, muito devagar. Ela suavizou a voz, prolongando suas palavras para que seu parceiro captasse sua intenção. Meowscarada, desvie. As orelhas de Meowscarada estremeceram. Ele estava com Juliana há tempo suficiente para reconhecer seus sinais sutis. Em vez de simplesmente se desviar, ele deliberadamente diminuiu seus movimentos, deixando o ataque roçar em seu corpo. A multidão pescou surpresa. O Meowscarada acabou de ser atingido, mas Elara estreitou os olhos. Algo não estava certo. Seu olhar se dirigiu a Juliana, que deu um sorriso fraco e cúmplice. Irmã Juliana, não se segure. Elara gritou, sua voz soando clara. Eu quero uma batalha Pokémon de verdade. Juliana enrijeceu de surpresa, então deu um pequeno aceno. Ela percebeu imediatamente, se segurar apenas insultaria o espírito de Elara como treinadora. Você está certa. Os olhos de Juliana se aguçaram com resolução. Elara, ela disse firmemente, vamos levar a sério. Um sorriso largo e alegre se espalhou pelo rosto de Elara. Sim, Dratini, vamos dar tudo de nós. A batalha recomeçou. Ao comando de Elara, Dratini desencadeou uma onda crepitante de eletricidade. Seu corpo brilhando enquanto disparava a onda trovoada em uma tentativa de paralisar seu oponente. Mas a diferença de poder era muito grande. Meowscarada, vamos nos mover. Juliana chamou firmemente. Meowscarada avançou em um borrão, sua velocidade fantasmagórica enquanto escorregava facilmente pela onda elétrica. Então, com um golpe rápido de suas garras brilhando com energia psíquica, ele atingiu Dratini com força, enviando o pequeno dragão em espiral pelo ar. Dratini! Elara gritou. Seu parceiro atingiu o chão com um baque e ficou imóvel. Correndo para frente, Elara se ajoelhou ao lado dele, tirando de sua mochila a garrafa de leite de Gogoate que seu pai havia preparado para ela. Cuidadosamente, ela segurou na boca de Dratini. Aqui, beba isto. Dratini se mexeu, seu corpo brilhando fracamente enquanto a bebida restauradora operava sua magia. Sua respiração se estabilizou, e ele lentamente levantou a cabeça novamente. Alívio inundou o rosto de Elara. Mas naquele momento, ela percebeu algo. A irmã Juliana é forte, forte demais. Nem Dratini nem Larvesta poderiam vencer contra ela nesta fase. Bago. De repente, seu Terapago saltou de sua mochila com um latido, recusando-se a ficar ocioso por mais tempo. Como amigo e companheiro mais próximo de Elara, Terapagos não suportava vê-la perder, ele queria lutar ao lado dela. Elara deu um sorriso gentil a Dratini, recolhendo de volta para sua Pokébola. Ela se virou para seu pequeno e bravo parceiro. Terapagos, você quer batalhar? Pago Gol. Terapagos guinchou ansiosamente, estufando o peito enquanto enfrentava Meowscarada, cheio de espírito de luta. Os olhos de Juliana se arregalaram ligeiramente. Terapagos. Ela foi pega de surpresa. Para uma criança tão jovem controlar um Pokémon como este, isso a lembrou de uma história que ela tinha ouvido uma vez na Academia Blueberry, onde um professor havia mencionado as estranhas origens da terastalização e a conexão oculta de Terapagos com ela. Embora Terapagos parecesse um Pokémon tartaruga simples e fofo, ela sabia a verdade. Esta minúscula criatura detinha o poder de algo antigo, algo lendário. A multidão, no entanto, não tinha ideia. A princípio, os espectadores murmuraram em confusão. O que é isso? Parece tão fraco como um Pokémon inicial. Mas então... Terapagos começou a brilhar. Uma luz cristalina brilhante irrompeu de seu corpo, deslumbrante e radiante. O ar tremeu enquanto ondas de energia pulsavam para fora. Isso é terastalização. Alguém gritou em choque. Mas como? Onde está o Orb Terra?
Ninguém conseguia explicar, ninguém conseguia imaginar que este Pokémon não estava apenas usando a terastalização, ele era a própria fonte da terastalização. A transformação não parou. O corpo de Terapagos se expandiu, sua forma evoluindo para algo imenso. Uma forma massiva, parecida com uma tartaruga, emergiu, cercada por uma órbita radiante de cristais, cada um brilhando com o poder de um tipo elemental diferente. Acima deste planeta cristalino, uma tartaruga gigante estava orgulhosa, enquanto em cima de sua cabeça repousava uma tartaruga muito menor, sua forma original ainda visível. A multidão ofegou em uníssono, todos os olhos fixos na visão milagrosa. Que Pokémon é esse? O queixo de Elara também caiu enquanto ela olhava para a nova forma de seu parceiro. Ela nunca tinha visto Terapagos se transformar assim antes. Uau! Seus olhos brilharam, sua voz cheia de admiração. É tão lindo, como uma estrela. Bago. Após completar sua forma estelar, a energia terastal dentro de Terapagos se intensificou a um nível aterrorizante. Ele se virou para olhar para Elara, gritando firmemente, Bago. Terapagos podia sentir a imensa força de seu oponente. Agora, ele estava pronto para liberar seu verdadeiro poder. A expressão de Juliana ficou mais séria do que nunca. A segunda rodada da batalha começou. Desta vez, Juliana decidiu lutar com toda a sua força. Meuscarada, truque floral, ela comandou bruscamente. Meuscarada saltou graciosamente seus movimentos como mágica. Com o movimento de seus pulsos, buquês deslumbrantes de flores brilhantes se materializaram, girando no ar enquanto disparavam em direção a Terapagos. A tartaruga cristalina flutuou calmamente no lugar, imóvel, simplesmente observando o ataque se aproximar. Mais perto, mais perto. Assim que as flores estavam prestes a atingir, um escudo radiante de pura energia terastal surgiu na frente de Terapagos. As flores colidiram, mas não conseguiram perfurar sua defesa. Impossível. Juliana sussurrou, seus olhos arregalados de espanto. Antes que ela pudesse emitir outro comando, o corpo de Terapagos irrompeu com uma onda de energia cósmica. No instante seguinte, uma tempestade de luz estelar irrompeu, incontáveis cacos de brilho cristalino explodindo no céu. Como uma galáxia descendo, as estrelas choveram sobre Meuscarada em uma cascata de poder de tirar o fôlego. O campo de batalha inteiro foi engolido em luz deslumbrante. A multidão congelou suas pupilas refletindo o brilho enquanto o próprio tempo parecia parar. Pareceu uma eternidade, embora apenas segundos tivessem se passado. Quando a luz finalmente se desvaneceu, Meuscarada jazia esticado no chão, desmaiado e incapaz de batalhar. Os espectadores explodiram em choque. Ofegos e gritos encheram o ar, enquanto outros olhavam fixamente para seus telefones Rotom, ainda gravando. Que tipo de Pokémon é aquele? Como pode ser tão poderoso? Juliana estava em silêncio atordoada. Elara, no entanto, estava olhando para a carapaça brilhante de Terapagos, admiração brilhando em seus jovens olhos. Então, como se algo tivesse clicado em seu coração, ela gritou. Irmã Juliana, vamos parar por aqui hoje. Juliana piscou surpresa, mas quando olhou para o rostinho sério de Elara, ela não disse mais nada, apenas deu um pequeno aceno. Tudo bem. Elara correu e estendeu uma garrafa. Este é o leite Gogoak da vida que meu papai me deu. Se você deixar seu Pokémon bebê-lo, eles se sentirão melhor imediatamente. Juliana o aceitou calmamente, tocada pela bondade da criança. Enquanto isso, Elara se virou para seu parceiro, dando um tapinha gentil na cabeça de Terapagos. Obrigada pelo seu trabalho duro, Terapagos. Bago Gol. A tartaruga lendária chiuriou alegremente, seus olhos cristalinos brilhando de alegria. Irmã Juliana, vamos voltar. Elara disse alegremente, deslizando sua mãozinha na de Juliana. Juliana sorriu e assentiu, caminhando de volta com ela, enquanto as três feras lendárias, Entei, Suicune e Raikou, a seguiam silenciosamente, sua presença irradiando dignidade divina. Mas a mente de Elara estava claramente em outro lugar. Assim que voltou para seu quarto, ela correu para pegar seu telefone Rotom. Seus pequenos dedos tocaram rapidamente e em instantes, a ligação se conectou. O que houve, Elara? Você e Juliana chegaram em segurança à Vila Kitakami? Naoki perguntou pelo telefone Rotom. Elara assentiu ansiosamente. Sim, papai, eu acabei de ter uma batalha Pokémon com a irmã Juliana. Naoki. Ele suspeitava que isso aconteceria. Então, ele perguntou pacientemente como foi. Eu perdi. Elara admitiu, sua voz tingida de desânimo. Mas Terapagos me ajudou a derrotar o Meuscarada da irmã Juliana. Então por que você parece infeliz? Naoki imediatamente notou o peso na voz de sua filha. Por quê? Elara franziu a testa, seu rostinho se apertando em frustração. Porque eu não acho que sou uma treinadora boa o suficiente. O que a faz dizer isso de repente? Naoki perguntou surpreso. Elara baixou o olhar. Porque eu nunca realmente criei Terapagos sozinha. Eu nem sei todos os movimentos que ele pode usar. Não fui eu, foi o próprio poder de Terapagos que derrotou o Meuscarada da irmã Juliana. Dratini e eu não poderíamos ter feito isso sozinhos. Seus punhos se cerraram enquanto ela sussurrava. Se eu estou apenas confiando na força do Pokémon sem fazer nada como treinadora, então eu não sou realmente uma treinadora. Eu vejo. Naoki ficou em silêncio por um momento antes de sorrir calorosamente. Você é mesmo minha filha. Estou orgulhoso de você por perceber isso tão cedo. Os olhos de Elara se arregalaram, levantando-se para a tela. Naoki continuou gentilmente. Terapagos a escolheu. Ele gosta de você e quer viajar com você. Isso torna seu relacionamento com ele especial, mais como parceiros do que um laço típico de treinador e Pokémon. Mas me diga, o que você acha que deveria fazer nesta situação? Elara inclinou a cabeça em confusão, pensando muito. Depois de um tempo, ela balançou a cabeça. Eu não sei. Ouça com atenção, Naoki disse com um tom firme. Seu pensamento não está errado. Por enquanto, o que você deve fazer é treinar duro, focar em criar Larvesta e Dratini para se tornarem Pokémon fortes com seu próprio esforço.
Quando você se tornar forte o suficiente, quando você tiver conquistado o reconhecimento total de Terapagos, então você estará atrás dele como uma verdadeira treinadora. Vocês lutarão juntos, lado a lado, como iguais. O coração de Naoki se encheu de orgulho. Elara era tão jovem, mas já entendia o que muitos adultos levavam anos para perceber. Ele se lembrou de seu próprio passado, a lacuna entre sua habilidade e verdadeiros campeões como Leon e Alder. Ele havia vencido 8 mestres apenas através de métodos não ortodoxos. Na verdade, ele nunca foi um treinador de coração, apenas um rancheiro que lutava por necessidade. Comandar Pokémon em batalha nunca foi sua vocação, mas Elara era diferente. Ao ouvir as palavras de seu pai, os olhos de Elara se iluminaram com clareza. Lentamente sua expressão mudou de perturbada para determinada. Ela se virou para Terapagos, que flutuava silenciosamente ao lado dela. Sua voz soou com convicção. Terapagos, eu prometo. Vou trabalhar duro para me tornar mais forte, para ganhar seu reconhecimento e para lutar ao seu lado. Bagugou. Terapagos trinou feliz. Ele não entendeu totalmente suas palavras, mas podia sentir a sinceridade em seu coração, e isso era suficiente. Sua carapaça brilhou de alegria enquanto ele respondia. Bago. Naoki, observando a cena através de seu telefone Rotom, soltou um longo suspiro de alívio. Sua filha havia encontrado sua resolução. Mas esse alívio não duraria. No dia seguinte, as manchetes explodiram em todo o mundo Pokémon. Chocante! Uma jovem aparece na Vila Kitakami com múltiplos Pokémon lendários. Capítulo 785. Ele é meu pai. No mundo Pokémon, nada chama mais atenção do que o súbito aparecimento de um Pokémon lendário. Assim que a pesquisa de tendência surgiu, imediatamente capturou a atenção de toda a internet. Abaixo da manchete estava um vídeo de 8 minutos de uma batalha Pokémon. O duelo apresentava 2 treinadores, uma garota de cerca de 13 ou 14 anos, e uma criança muito mais jovem com cabelo rosa e olhos escuros, não mais velha do que 6 anos. Mas não era isso que havia capturado a atenção do mundo. O que verdadeiramente chocou os espectadores foram os 3 Pokémon majestosos parados atrás da garotinha em formação protetora. Eles eram nada menos que as bestas lendárias Entei, Raikou e Suicune. E oh meu Deus! Aqueles 3 lendários, são os Pokémon daquela garotinha? Espere um segundo, como uma garota que não tem nem 10 anos pode capturar Pokémon assim? Será que ela é realmente insanamente poderosa? Ei, usem a cabeça. Vocês se esqueceram? Raikou é o Pokémon de Naoki. Fãs de olhos atentos rapidamente notaram que a garota tinha uma semelhança impressionante com a esposa de Naoki Yono, a líder de ginásio do ginásio Levincia. Seria essa criança realmente filha deles? Mas a atenção ainda foi atraída para um estranho Pokémon parecido com uma tartaruga que se transformou no meio da batalha. Seu brilho misterioso e imenso poder deixaram até os principais pesquisadores Pokémon perplexos. A especulação explodiu online. Em meio ao frenesi, o internauta sob o nome de Brock alegou que o nome do Pokémon era Terapagos, um Pokémon lendário que teria existido há milhões de anos. Essa única declaração acendeu uma tempestade. Entusiastas de fósseis, estudiosos de paleo-Pokémon, historiadores e pesquisadores pularam na discussão. Alguns debateram sua história, enquanto outros compararam a filmagem da batalha com as de Groudon, Kyogre, Rayquaza, Giratina e Calyrex. Cada frame do clipe de 8 minutos foi analisado. Especialistas examinaram a casca cristalina de Terapagos, suas assinaturas de energia e seus ataques esmagadores, debatendo interminavelmente sobre onde ele se classificava no panteão dos Pokémon lendários. E, no entanto, outro detalhe não escapou aos olhos perspicazes dos espectadores. Aos cuidados da garotinha estavam 2 outros Pokémon, um Larvesta e um Dratini. Esperem. Raikou, Entei e Suicune são Pokémon de Naoki. Se as lendas sobre Terapagos são verdadeiras, não há como uma criança de 6 anos tê-los capturado sozinha. Eles devem ter sido confiados a ela para proteção. E isso significa que Larvesta e Dratini são, na verdade, seus verdadeiros parceiros. E isso ainda é aterrorizante. Tanto Larvesta quanto Dratini são Pokémon incrivelmente raros e poderosos por si só. Uau, eu também quero um Larvesta. Um Volcarona é tão legal quando evoluir. Silêncio. O Sr. Naoki é o cara. Imaginem receber Pokémon assim em uma idade tão jovem. Estou com tanta inveja. De volta ao rancho, Naoki lia os comentários enquanto cuidava de seus Pokémon no pasto. A princípio, ele simplesmente queria verificar se as notícias em alta atrairiam perigo. Caçadores de Pokémon que pudessem ter como alvo Elara por causa de seus companheiros. Mas agora, esses internautas são inacreditáveis. Ele murmurou exasperado. Em apenas algumas horas, eles basicamente montaram a vida inteira dela. Não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. As bestas lendárias eram icônicas demais. No mundo inteiro foram as revividas por Roa, não havia outras como elas. Manhã na Vila Kitakami. Juliana levantou cedo como sempre, se lavando e se preparando para o dia. Quando voltou, parou na soleira da porta, sorrindo suavemente com a cena à sua frente. Elara ainda estava profundamente adormecida, aninhada nos braços maciços de Entei. Ao seu redor, Larvesta, Dratini e 3 minúsculos Terapagos se aconchegavam, suas respirações suaves se misturando à dela. Era uma cena de perfeita harmonia, humano e Pokémon em sono tranquilo. Ahau! Coraidon, parado lealmente ao lado de Juliana, piscou enquanto observava a cena tocante. Tudo bem, Coraidon, Juliana sussurrou, acariciando sua cabeça escamosa. Vá acordar a Elara para mim. Eu vou preparar o café da manhã para todos. Ahau! Coraidon deu um chamado baixo enquanto avançava na ponta dos pés. Mas antes que pudesse chegar muito perto, Entei abriu os olhos de repente, sua juba flamejante tremulando enquanto fixava Coraidon com um olhar severo e imponente. Ahau! Coraidon congelou-se movendo desajeitadamente. Entei abaixou a cabeça para olhar para a pequena figura aninhada em sua pele quente, Elara, ainda dormindo pacificamente.
Sua voz profunda ecoou telepaticamente na mente de Coraidon. Não perturbe o descanso dela. Raal. Coraidon resmungou suavemente, como se quisesse argumentar, mas não podia. Juliana havia dito que o café da manhã estava pronto, e eles tinham coisas importantes para fazer esta manhã. Mas Intei estava resoluto. Ele nunca permitiria que ninguém acordasse Elara antes que ela estivesse pronta. Neste momento, Elara se mexeu sozinha. Ela esfregou os olhos sonolentos e murmurou: "O que está acontecendo? Já é manhã?" De fora, Juliana colocou a cabeça de volta no quarto com um sorriso. "O café da manhã está pronto, Elara. Coma e depois eu levarei você para passear pela cidade. Em seguida, iremos investigar a piscina de cristal." "Entendido, irmã Juliana." Elara pulou da cama com energia surpreendente. Ela já era uma criança capaz. Mesmo quando seus pais não estavam por perto, ela sabia como cuidar de si mesma, vestindo suas roupas, calçando seus sapatos, escovando os dentes e lavando o rosto sem ajuda. Seu pai sempre lhe dissera que essa era a única maneira de se tornar uma grande treinadora Pokémon. Depois que Elara terminou de se lavar, Juliana entrou com seu meuscarada, carregando uma bandeja cheia de pratos de café da manhã. O grupo comeu junto, enchendo o quarto com conversas alegres e o cheiro de comida fresca. Assim que terminaram, arrumaram suas coisas. Elara olhou para Juliana, seus olhos brilhando de empolgação. "Irmã Juliana, para onde vamos nos aventurar hoje?" Juliana riu. "Primeiro vamos passear pela cidade, depois subiremos as montanhas." "Oba!" Elara bateu palmas. Ela nunca havia subido uma montanha antes, e o pensamento fez seu coração acelerar de entusiasmo. "Tudo bem então, vamos." Juliana colocou a mochila nas costas, cheia de comida e água, e juntas as duas saíram da pousada. Elas vagaram brevemente pela cidade Esmeralda. Embora Juliana já tivesse visitado antes durante um acampamento de verão, ela não havia ficado muito tempo e não estava especialmente familiarizada com a área. Naquela época, ela havia feito 2 bons amigos, Carmine e Kieran, mas eles provavelmente ainda estavam treinando na academia Blueberry e não estariam na cidade agora. Depois de mostrar a Elara algumas das paisagens, elas se viraram para as encostas imponentes da montanha assombrada de Kitakami. "Pom." Na trilha, o Gerpon de repente gritou, apontando para um caminho com sua máscara de madeira. Juliana piscou surpresa, mas Elara imediatamente entendeu. "O Gerpon, você quer que a gente vá por ali?" "Pom." O Gerpon assentiu ansiosamente. Elara puxou a mão de Juliana. "Irmã Juliana, vamos seguir o Ogerpon. O papai disse que ela nos guiaria se nos perdêssemos." "Tudo bem," Juliana concordou com um aceno. Guiado por Ogerpon, o grupo atravessou cuidadosamente a trilha íngreme e sinuosa até chegar a uma pequena e isolada caverna. "Pom." A voz de Ogerpon tremeu ao contemplar a caverna familiar. Lágrimas brotaram em seus olhos, memórias voltando. Ele se apressou, escorregando pela entrada e para dentro da caverna. Entocada por muitos anos, a caverna estava cheia de poeira e silêncio. Os olhos de Ogerpon suavizaram enquanto contemplava a cama de pedra onde uma vez dormira por tanto tempo. "Bom," ela murmurou. Juliana e Elara seguiram de perto. Juliana percorreu o olhar pela câmara escura, curiosidade em sua voz. "Que lugar é este?" Elara ouviu as palavras suaves de Ogerpon, então respondeu em seu lugar. "É aqui que Ogerpon costumava morar. Há muito tempo, ela ficou aqui com seu treinador original. Mas um dia, esse treinador partiu, e Ogerpon foi deixado para trás, suportando anos de solidão nesta caverna, até o dia em que conheceu o pai de Elara." Enquanto montava a história, os pensamentos de Juliana ficaram preocupados. Será que Ogerpon é o fantasma de que falam nas lendas da Vila Kitakami? Mas antes que pudesse refletir mais, Elara jogou os braços em volta do pescoço de Ogerpon. "Ogerpon, não fique triste," ela disse com determinação inocente. "Se o seu antigo treinador estivesse aqui, ele nunca iria querer ver você chorando assim." "Pom." Ogerpon não estava realmente chorando, estava apenas sobrecarregada pelas memórias do lugar. No entanto, o calor de Elara o tocou profundamente. Confungado, ele envolveu seus pequenos braços em torno dela em troca. "Pom, tudo bem então." Elara sorriu, seus olhos brilhando. "Vamos continuar." "Pom." Ogerpon se endireitou seu espírito elevado, e junto com Elara e Juliana, ele seguiu em frente em direção ao cume da montanha assombrada. Mas Elara ainda era apenas uma criança. Quando chegaram à metade do caminho, ela já estava ofegante, suas pernas tremendo de fadiga. Juliana notou e parou rapidamente. Ela se virou, preocupação em seus olhos. "Vamos descansar." Mas antes que pudesse insistir, Elara balançou a cabeça, tirou uma garrafa de leite Gogoart de sua bolsa e a engoliu de uma vez. Suas bochechas ficaram vermelhas, e seus olhos se iluminaram novamente. "Eu consigo continuar," ela declarou, punhos cerrados com nova determinação. Juliana piscou, um enorme ponto de interrogação praticamente pairando sobre sua cabeça. "Desde quando o leite Gogoart funciona assim em humanos?" "Tudo bem, todos, voltem por enquanto." Não querendo que Ogerpon e os outros se exaurissem, Elara puxou suas pokebolas, recolhendo-os um por um. Ela até carregava a pokebola de Ogerpon, confiada a ela por seu pai antes do início da jornada. Os 3 Pokémon hesitaram a princípio, relutantes em deixar seu lado. Mas quando notaram o rostinho preocupado de Elara, eles entenderam. Ela estava mais preocupada com eles do que consigo mesma. Seus corações se aqueceram. Depois de verificar que ela estava realmente bem, eles retornaram obedientemente às suas pokebolas. "Perfeito." Elara vibrou, segurando o cinto de pokebolas perto de seu peito. "Desta forma, ninguém vai ficar cansado." Seus olhos brilharam mais do que nunca. Ela estava feliz, porque sentia que finalmente poderia proteger a todos. Juliana, que havia assistido a toda a cena em silêncio, ficou surpresa por um momento. Então um sorriso se espalhou por seu rosto. "Tudo bem, Elara. Vamos continuar." "Sim."
Elara sentiu vigorosamente saltando de alegria enquanto seguia Juliana pelo caminho da montanha. Após várias longas horas de escalada, Juliana e Elara finalmente alcançaram o cume da montanha assombrada. Lá diante delas estava uma vista de tirar o fôlego, um lago expansivo cintilando com luz radiante. As águas brilhavam com cristais multicoloridos, cada um brilhando com o mesmo brilho que os Pokémon exibiam quando terastalizavam. Tão lindo! Elara ofegou seus olhos brilhando. Se eu pudesse trazer um para a mamãe, ela adoraria. Mas antes que ela pudesse se aproximar, um flash repentino de luz irrompeu. O Terapagos de Elara saltou de sua Pokébola. Bago! Ele olhou ao redor, sentindo algo invisível, e começou a caminhar lentamente em direção à beira do lago. Juliana e Elara enrijeceram de surpresa. Terapagos? Elara murmurou perplexa. No momento seguinte, um feixe deslumbrante de luz irrompeu do corpo de Terapagos, e instantaneamente toda a piscina de cristal brilhou com energia radiante. Era como se o poder terastal dentro de Terapagos estivesse ressoando com a energia selada dentro do lago. E então, algo estranho ocorreu. Uma névoa suave começou a subir, enrolando-se da superfície da água. Em segundos, o nevoeiro se espalhou, envolvendo tudo ao redor delas. Juliana instintivamente se colocou na frente de Elara, sua mão se apertando ao seu lado. Mas através da neblina, uma silhueta humana lentamente tomou forma. Quando Juliana viu a figura claramente, seus olhos se arregalaram em choque. Professora Sada? Ouvindo sua voz, a mulher se virou. Sua expressão era calma, embora seus olhos piscassem com reconhecimento antes de se fixarem nas duas garotas. Seu olhar então caiu sobre o Pokémon Paradox orgulhosamente ao lado de Elara. Aquela casca, aqueles cristais? Terapagos? Professora Sada sussurrou, sua voz cheia de admiração. Ela encarou o pequeno lendário, atordoada. Quem são vocês? Nós já nos encontramos antes? Perdoe-me, mas não tenho memória disso. Então, com uma respiração firme, ela se apresentou. Meu nome é Sada, e eu sou uma pesquisadora Pokémon na Área 0. Mesmo enquanto falava, outro feixe de luz branca brilhou nas proximidades. Hau! Com seu grito desajeitado, Coraidon se materializou desastradamente ao lado de Juliana. Professora Sada congelou. Seus olhos se arregalaram. Sua voz tremeu enquanto ela encarava o Pokémon em descrença. Este Coraidon? Por um momento, ela ficou sem palavras. Juliana quebrou o silêncio. Professora, como você veio parar aqui? Sada balançou a cabeça lentamente. Não tenho certeza. Eu só sei que estava conduzindo pesquisas, e então me encontrei parada aqui. Talvez tenha sido devido à influência do Pokémon de cristal adormecido naquele lugar. Juliana hesitou e então perguntou gentilmente. Professora, e a sua família? Ela precisava saber de que tempo vinha esta Sada. Sada piscou surpresa. Minha família? Você está interessada na minha vida privada? Ela deu uma risada pequena e melancólica. Eu tenho um filho. Ele deveria estar em casa agora. Não. Sua voz falhou e seus olhos escureceram de tristeza. Não, isso não está mais certo, está? Seus ombros tremeram enquanto o peso de suas próprias palavras a atingia. De qualquer forma, ela sussurrou sua voz embargada, ele deve estar se sentindo tão solitário. Mas agora não era a hora para tais pensamentos sentimentais. Professora Sada balançou a cabeça, seus olhos se aguçando com foco. Chega! Então deixe-me perguntar, onde exatamente é este lugar? Não parece Paldia de forma alguma. Esta é a piscina de cristal na Vila Kitakami, Juliana explicou. A piscina de cristal, na Vila Kitakami? Sada murmurou claramente surpresa. Eu a vi mencionada em registros antigos. Um lago que se diz carregar a energia fluente do próprio Terastal, mas suas coordenadas são completamente diferentes de onde eu vim. Enquanto falava, seus olhos de repente captaram um objeto agarrado nas mãos de Elara. Aquele livro. O que é aquilo? Eu nunca vi nada parecido antes. Ela se inclinou mais perto, apertando os olhos para a capa. O livro escarlate? Não. Este diz o tesouro secreto da Área 0. Posso ver? Claro. Juliana rapidamente o entregou. Sada abriu a capa gasta, examinando as páginas atentamente. Isto registra os eventos da crise dos Pokémon paradoxais, e até o despertar de Terapagos. Quem é o autor disto? Briar? Ela é uma professora, Juliana explicou. Na Academia Blueberry. O quê? Os olhos de Sada se arregalaram. Isso é impossível. Além de mim, apenas os pesquisadores da Liga deveriam ter tido acesso à Área 0. Não. Juliana balançou a cabeça firmemente. A professora Briar nunca pisou na Área 0. Ela escreveu depois de falar com um treinador muito poderoso. Aquele treinador foi quem parou o tumulto dos Pokémon paradoxais e salvou toda a região de Paldia. Um treinador poderoso? Sada repetiu em descrença. Quem poderia ser? Elara já sabia a resposta. Ela abriu a boca para falar, mas antes que pudesse, a energia terastal ao redor da piscina começou a aumentar violentamente, tremulando como uma tempestade prestes a estourar. Sua pequena voz soou clara e certa. Ele é o meu pai. No instante em que as palavras deixaram seus lábios, a forma de Sada piscou. E então, ela se foi. A névoa branca que envolvera a piscina de cristal se dissolveu como uma bolha de sonho, desaparecendo no ar. Quando Juliana e Elara piscaram, a área estava vazia mais uma vez. As águas cristalinas cintilavam pacificamente, como se nada tivesse acontecido. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 786. Contanto que eu sinta sua falta. A professora Sada desapareceu. Juliana ficou paralisada, olhando para o espaço vazio onde a névoa havia se dispersado. O que diabos acabou de acontecer? Por que a professora Sada do passado de repente apareceu aqui?
Seu olhar recaiu sobre Terapagos, que agora parecia exausto pelo esforço, sua concha cristalina fracamente esmaecida. Um pensamento a atingiu. Foi por causa de Terapagos? O coração de Juliana estava emaranhado em confusão. Sua energia poderia ter puxado Sada através do tempo e do espaço? Seus olhos caíram sobre o livro vermelho-roxo com a capa branca, o livro escarlate. E de repente ela se lembrou. Naoki, talvez o Sr. Naoki saiba de algo. Voltando a si, Juliana rapidamente pegou seu telefone Rotom e ligou para ele. A conexão veio quase instantaneamente. Sr. Naoki, acabamos de ver a professora Sada na piscina de cristal. Juliana disparou. Para sua surpresa, Naoki não parecia chocado. Sua expressão estava calma, quase como se ele soubesse que este momento estava chegando. Professora Sada. Ele murmurou. Ela disse alguma coisa? Juliana assentiu e retransmitiu cada detalhe do que havia acontecido, repetindo as palavras de Sada cuidadosamente. Os olhos de Naoki se anuviaram com emoções mistas. Então é verdade, inúmeras possibilidades de espaço-tempo, passados e futuros que se cruzam apenas por um momento, então se afastam novamente. Juliana o estudou de perto. Ela se lembrou do dia no rancho quando Naoki lhe entregou o livro escarlate e pediu que ela trouxesse Elara para Kitakami. Seus olhos se estreitaram. Senhor Naoki, você sabia que encontraríamos a professora Sada aqui, não sabia? Naoki enrijeceu levemente, então riu com um sorriso irônico. Eu não pensei que você perceberia isso tão rapidamente. Você é esperta. Ele não escondeu mais a verdade. Após o falecimento da professora Sada, eu visitei o Instituto de Pesquisa da Área Zero. Em suas anotações, ela escreveu que durante sua pesquisa na Grande Cratera, ela viajou para outra dimensão, onde ela conheceu uma garota com Coraidon e uma garota com Terapagos. Sua voz ficou mais pesada. Então, no dia em que você trouxe Coraidon para o meu rancho, eu soube, os eventos que ela registrou nessas anotações estavam prestes a se repetir. A respiração de Juliana ficou presa. Suas suspeitas eram verdadeiras, tudo havia sido real. E então seus pensamentos divagaram. Para Arven. Seu peito se apertou de arrependimento. Se ela tivesse convidado Arven para ir junto, ele poderia ter visto a mãe novamente. Mas, espere. Uma ideia repentina a atingiu como um raio. Se a professora Sada foi atraída para cá pelo poder de Terapagos, isso poderia acontecer de novo? Se sim, então talvez Arven realmente pudesse ver seus pais novamente. Com o coração acelerado, Juliana explicou sua suspeita em voz alta. Senhor Naoki, se eu trouxer Terapagos de volta para a piscina de cristal, poderíamos invocar a professora Sada novamente? Os olhos de Naoki se arregalaram ligeiramente. Você quer dizer, mas sua expressão endureceu. Ele balançou a cabeça firmemente. Não, não funciona assim. Para alguém, ou algo, de outro tempo cruzar para o nosso mundo, Terapagos sozinho não é suficiente. Sua voz ficou solene. Para fazer a ponte entre o tempo e o espaço, deve haver uma ressonância. Terapagos, ou uma imensa fonte de energia terastal, deve existir em ambas as linhas do tempo ao mesmo tempo. Só então eles podem responder um ao outro e abrir o caminho. O coração de Juliana saltou. Mas a professora Sada e o professor Turo, eles sempre estiveram na área zero. Sempre houve vasta energia terastal lá. Mas Juliana, você tem que entender. A voz de Naoki era calma, mas firme enquanto ele a encarava. Se o passado for mudado, então nosso futuro também será drasticamente alterado. O que acontece com você comigo nada mais seria certo. Ele continuou suas palavras deliberadas. Sim, universos paralelos e linhas do tempo alternativas existem. Mas se interferirmos, então nessa outra linha do tempo, o Arven que vive lá também perderia seus pais para sempre. Naoki se inclinou para a frente. E pense bem, a professora Sada e o professor Turo, que aparecem nesse outro tempo e espaço, são realmente os pais do seu Arven? Juliana hesitou, sua excitação diminuindo. Mas, ela não sabia o que dizer. Durante todo esse tempo, ela observou Arven. Embora ele sempre sorrisse, embora ele seguisse em frente a cada dia, ela sabia, no fundo de seu coração, que ele estava carregando uma tristeza que nunca falava em voz alta. Perder os pais era uma ferida que nunca cicatrizava de verdade. E agora, pela primeira vez, ela havia vislumbrado a possibilidade de esperança. Se houvesse até mesmo uma chance de deixar Arven vê-los novamente, ela não queria que ele permanecesse sozinho. Mas Naoki estava certo. Os riscos eram imensos. Ela apertou os punhos com força, procurando desesperadamente por outra maneira. Então seus olhos se iluminaram. Um pensamento explodiu em sua mente. Ela olhou de volta para Naoki, determinação brilhando. Senhor Naoki, se não podemos mudar o passado, então e se invocássemos a professora Sada e o professor Turo do passado? Naoki piscou surpreso. Você quer dizer? As palavras de Juliana jorraram em uma corrida. Eu me lembro de suas supostas mortes na quarta estação. Mesmo agora a Liga nunca recuperou seus corpos. Ela se inclinou para a frente. Todos presumiram que eles foram aniquilados pelo maciço surto de energia. Mas não há outra possibilidade? Naoki congelou. Era verdade. Nenhum resto mortal jamais havia sido encontrado. Na época Geta havia explicado isso como aniquilação, desintegração total do ataque do Pokémon Paradoxo. Nada restou. Como na velha história Pokémon, o filme, Eu Escolho Você. Quando Ash foi atingido pelo ataque de Machado, seu corpo se dissolveu brevemente no nada. Era nisso que Naoki sempre acreditou. Mas agora as palavras de Juliana acenderam uma faísca dentro dele. Seus olhos brilharam com súbita percepção. Será que eles não foram destruídos, mas deslocados? Em um acesso de urgência, Naoki vestiu o casaco e chamou Coraidon. Juliana, espere por mim na piscina de cristal. E diga a Arven para vir também. Com os sentimentos dele como filho, Terapagos terá a melhor chance de localizar o momento em que Sada e Turo realmente estão. O coração de Juliana saltou. Ela sentiu rapidamente. Sim, a ligação terminou.
Naoki entregou o rancho aos irmãos Indeedei, então reuniu todos os terapagos sob seus cuidados. Montando Koraidon, ele cavalgou direto para a Vila Kitakami. Ao mesmo tempo, no topo da montanha Oni em Kitakami, a piscina de cristal cintilou em existência mais uma vez. Juliana rapidamente pegou seu telefone Rotom e descou o número de Arven. Depois de alguns toques, seu rosto familiar apareceu na tela. Quando ele a viu, os olhos de Arven suavizaram em um sorriso brilhante e alegre. Juliana! Há quanto tempo? O coração de Juliana martelou enquanto ela disparava. Arven, venha para a Vila Kitakami. Rápido! Arven ficou atordoado, sua testa franzindo. Vila Kitakami? O que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa lá? Juliana não escondeu nada. Acabamos de ver a professora Sada. O Sr. Naoki disse que talvez possamos invocar a professora Sada e o professor Turo. Ele já está a caminho. Venha rápido. Ao ouvir isso, a compostura de Arven desmoronou. Seu aperto no telefone Rotom se apertou, seus nós dos dedos brancos. Seus olhos avermelharam, a descrença em conflito com uma frágil faísca de esperança. Sério? Sua voz era suave, como se a própria palavra pudesse quebrar o sonho. Sério. Juliana assentiu firmemente. Estamos esperando na piscina de cristal agora mesmo. Eu entendo. Eu vou sair imediatamente. A voz de Arven tremeu. Ele encerrou a ligação, enxugando as lágrimas que caíam incontrolavelmente por suas bochechas. Mas em seu peito, uma luz bruxuleou, uma esperança que ele há muito pensava ser impossível. Sem hesitar, ele chamou um táxi voador e seguiu direto para Kitakami. Naoki foi o primeiro a chegar. Quando ele chegou a Kitakami, Juliana já havia montado uma barraca improvisada ao lado da piscina de cristal. Elara estava sentada encostada em Entei, penteando o dedo ociosa em sua juba de fogo. Quando Naoki apareceu, ambos pularam para cumprimentá-lo. Senhor Naoki. Papai. Elara correu para seus braços. Naoki a pegou gentilmente e então perguntou. Você notificou Arven? Sim. Eu até pedi para Koraidon trazê-lo para cá. Ele deve chegar logo. Juliana disse com um aceno de cabeça. Bom. Naoki soltou um suspiro de alívio. Eles não tiveram que esperar muito. 2 horas depois, Arven chegou nas costas de Koraidon. Senhor Naoki. Arven perguntou urgentemente, esperança e medo emaranhados em sua voz. É realmente possível? Naoki olhou para Koraidon ao lado dele e assentiu. Só há uma maneira de descobrir. Sim. Ele alcançou sua bolsa, soltando pokebolas uma após a outra. Com repetidos flashes de luz branca, Pokémon começaram a emergir. Ao lado dos 3 que já estavam ao lado de Elara, 51 terapagos, sobreviventes de tempos antigos, apareceram em um aglomerado radiante diante deles. Os olhos de Juliana se arregalaram em espanto. Ela nunca tinha visto tantos de uma vez. A voz de Naoki era solene enquanto ele se dirigia a eles. Terapagos, estamos contando com vocês. Bago. Os terapagos responderam com gritos alegres, cristais brilhando. Eles iriam ajudar Naoki de bom grado. Virando-se, Naoki fixou seu olhar em Arven. Seu tom era firme, mas carregado de significado. Arven, mostre a ele seu coração. Seu anseio transcenderá o tempo e o espaço e guiará seus pais, a professora Sada e o professor Turo, da 4ª estação para este lugar. Ele lembrou a todos. Foi esse poder de ressonância que permitiu a Koraidon se conectar com o futuro. A energia terastal transcende todos os tipos, distância e até mesmo tempo. Com anseio suficiente, ela pode abrir o caminho. Eu entendo, Arven disse, sua voz baixa, mas firme. Longe estava o garoto despreocupado que Juliana se lembrava. O tempo havia apagado sua imaturidade. Depois de perder os pais, depois de anos de solidão, Arven agora se apresentava como alguém mais forte, alguém temperado pela dor. Passo a passo, sob os olhos de Naoki, Juliana e Elara, ele caminhou até a beira da piscina de cristal. A luz dos cristais se refletiu em seus olhos enquanto ele olhava para os terapagos reunidos. Com as 2 mãos cerradas ao lado do corpo, sua voz quebrou com emoção crua. Terapagos, por favor, tragam meus pais de volta. Memórias do passado surgiram dolorosamente no coração de Arven. Desde o desaparecimento de seus pais, ele carregava pesados arrependimentos. Ele se odiava pelas vezes em que tinha explodido em birras, pelos silêncios teimosos quando se recusava a falar com eles. Ele até ficou com ciúmes de Koraidon, ressentindo-se dele por tomar tanta atenção deles. Todos esses arrependimentos agora se entrelaçavam, transformando-se em algo puro, um anseio doloroso e desesperado por seus pais. Enquanto a voz de Arven rachava de emoção, uma única lágrima rolou por sua bochecha. Os terapagos reunidos piscaram, observando-o em silêncio. Por um momento nada aconteceu. Naoki franziu a testa. O rosto de Juliana estava tenso com preocupação. E então, uma luz imensa explodiu dos terapagos, atirando-se para cima como um pilar que dividiu os céus. O brilho surgiu para fora, ressoando com o luto e o anseio de Arven, carregando seus pensamentos além do tempo e do espaço. Eles alcançaram o ano de 206 do calendário da Liga. Um certo dia, uma certa hora, a 4ª estação de pesquisa, área 0. O ataque de uma aeromote atingiu a estação, o chão tremeu violentamente. Bum! Os tanques de energia instáveis dentro da instalação foram atingidos, incendiando o inferno. Perigo! Sentindo a explosão, o professor Turo se jogou para frente, tentando proteger sua esposa. Mas antes que ele pudesse, uma detonação ensurdecedora rachou o ar. A onda de choque e o fogo engoliram tudo em seu caminho. Koraidon! A voz da professora Sada ressoou desesperadamente. Seus olhos se desviaram para o lado. Lá pelas células de combustível, estava o Koraidon mais fraco do grupo, seu pequeno corpo tremendo. Sem hesitar, Sada correu para frente, protegendo o Pokémon assustado com seu próprio corpo. Turo mergulhou ao lado dela, protegendo os dois enquanto a explosão os rasgava. Bum! Naquele instante, assim que as chamas os envolveram, um maciço surto de energia terastal irrompeu, dobrando-se através do tempo e do espaço.
A onda envolveu ambos os professores e o Coraidon. E então, eles desapareceram. Um tempo desconhecido depois, nas profundezas das ruínas chamuscadas da quarta estação, um Coraidon solitário rastejou fracamente para fora dos detritos. Piscina de cristal. Os olhos de Arven estavam fixos na luz brilhante que se elevava diante dele. Seu corpo inteiro tremia, seu peito apertado com esperança e medo. Naoki e Juliana encaravam sem fôlego, seus corações martelando. Tinha funcionado? Então, dentro da luz, duas silhuetas humanas surgiram lentamente. Quando Arven viu suas formas, lágrimas explodiram de seus olhos. Seu corpo se moveu por instinto. Ele correu para frente, gritando com toda a força em sua alma. Papai! Mamãe! As figuras piscaram, atordoadas pela luz repentina. Então olharam para cima, assustadas pela voz familiar. E no próximo bater do coração, eles o viram. Seu filho, Arven. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ele se atirava em seus braços, agarrando-os com um aperto que nunca se soltaria. A professora Sada e o professor Turo congelaram em choque, mal conseguindo acreditar no garoto crescido diante deles. Você passou por tanta coisa, Sada sussurrou, sua mão tremendo enquanto roçava em seu cabelo. O que está acontecendo aqui? Turo perguntou, a confusão anuviando sua voz. Mas antes que qualquer um deles pudesse dizer mais, seus olhares mudaram. Lá, logo além, estava uma multidão de terapagos brilhantes. E ao lado deles, Naoki e Juliana, Elara e um imponente Coraidon. Os olhos de Sada se arregalaram, então suavizaram enquanto o reconhecimento cintilava em seu rosto. Um sorriso conhecedor tocou seus lábios. Então é isso, ela murmurou. Parece que viajamos através do tempo e do espaço mais uma vez. Capítulo 787. Arven e os pais. A energia terastal que cercava a piscina de cristal lentamente diminuiu. Os terapagos reunidos desfaleceram, seus olhos cristalinos refletindo cansaço. A professora Sada olhou primeiro para Arven, ainda agarrado a ela, depois para Naoki e a garota desconhecida à sua frente. Ela já havia experimentado distorções de tempo e espaço antes, nas profundezas da pesquisa da Área Zero. Isso não era inteiramente desconhecido para ela. E, no entanto, esta dimensão era drasticamente diferente daquela que ela se lembrava. Arven estava mais alto, seus traços mais velhos. O rosto de Naoki carregava linhas de idade. E a garota ao lado dele, a filha de Naoki. Sada se lembrava de quando ela era uma criança minúscula. Agora, ela estava quase crescida. Mas o que mais chamou a atenção de Sada foi o Coraidon parado orgulhosamente ao lado da garota. Seu olhar ardia com reconhecimento e alegria. Era o mesmo Coraidon trêmulo que ela e Turo arriscaram suas vidas para proteger na quarta estação de pesquisa. Tudo sobre este momento confirmava. Eles não estavam mais no mesmo tempo, nem no mesmo mundo que haviam deixado. Sada respirou fundo, sua compostura retornando. Ela olhou para Naoki e perguntou calmamente. Diga-me, o que aconteceu? Mãe. Arven finalmente falou, suas lágrimas enxugadas, embora sua voz tremesse de emoção. Uma expressão de vergonha cruzou seu rosto. Naoki exalou aliviado ao ver os professores vivos, e agradeceu silenciosamente a Juliana por ter tornado isso possível. Seus olhos encontraram os dela, e ela acenou de volta. Naoki deu-lhe o mais fraco sorriso de reconhecimento antes de se virar para Sada e Turo. E então, ele começou a recontar tudo. O frenesi dos Pokémon Paradox na Grande Cratera. O sacrifício dos professores Sada e Turo na quarta estação. A batalha entre dois Coraidon, rompendo a máquina do tempo. O quase colapso do ecossistema de Paldea. 2 anos haviam se passado desde o desaparecimento deles, anos que haviam mudado tudo. Sada e Turo ouviram em silêncio, suas expressões se intensificando à medida que a verdade se desenrolava. Então, nosso trabalho liberou Pokémon Paradox no presente, causando estragos por toda a Paldea? Turo murmurou, descrença gravada em seu tom. Os olhos de Sada baixaram, sua voz pesada. Pensamos que tínhamos o controle. Nossa pesquisa provou que os Pokémon Paradox poderiam sobreviver aqui, até mesmo se ligar a treinadores. Naoki deu um passo à frente. Seu olhar era firme, sua voz calma, mas firme. Talvez sua pesquisa estivesse falha desde o início. Ambos os professores levantaram o olhar bruscamente. Naoki colocou uma mão gentilmente no Coraidon ao lado dele. Este Coraidon é diferente. Não é apenas um Pokémon Paradox. É um Ciclizar, meu Ciclizar. Aquele que viveu comigo por 9 anos antes de cair na máquina do tempo e ser transformado. Os olhos de Sada se arregalaram. Isso é impossível. Mas suas palavras vacilaram. Memórias vieram à tona. Conversas com Naoki quando ela teorizou que Ciclizar poderia compartilhar uma profunda conexão ancestral com Coraidon. Ela mesma havia escrito uma vez, se as condições atmosféricas e os fluxos de energia pudessem ser revertidos para imitar um ecossistema antigo, Pokémon modernos poderiam reverter para suas formas ancestrais. Seu coração estremeceu. Estávamos errados? O trabalho de suas vidas, o estudo dos Pokémon Paradox havia os consumido. Ser informada aqui e agora de que tudo havia sido equivocado era quase demais para suportar. Naoki suspirou suavemente. Não, professora. Sua pesquisa não estava errada. A sua maneira foi um sucesso. Sada e Turo levantaram o olhar, atônitos, buscando significado em seus olhos. Naoki se afastou, gesticulando para as figuras atrás dele, Juliana de pé, e o Coraidon. Este Coraidon é o mesmo que vocês arriscaram suas vidas para proteger, Naoki explicou, sua voz calma, mas firme. Ele usou o resto de sua força para escapar da Área Zero, onde eventualmente encontrou Juliana, e se tornou a parceira dela, assim como qualquer Pokémon moderno. A professora Sada piscou surpresa, mas sua mente afiada rapidamente juntou o significado de Naoki. Então Pokémon Paradox só podem realmente existir neste mundo se formarem laços com humanos? Ela murmurou. O professor Turo franziu a testa, seus pensamentos acelerados.
Como pesquisadores, ambos sabiam o que significava quando um grande número de Pokémon selvagens e estrangeiros se espalhava por uma região sem controle. Significava devastação, ecossistemas inteiros em colapso. Um arrepio percorreu o rosto de Turo quando a ficha caiu. Sua pesquisa havia sido equivocada desde o início? Professor, Juliana olhou nervosamente para eles, preocupada com suas expressões perturbadas. Chega! O grito agudo quebrou o ar como vidro. Era Arven. Ambos os professores se viraram, assustados. Lágrimas de raiva e luto escorriam pelas bochechas de Arven, suas emoções, enterradas por 2 longos anos, finalmente explodindo para a superfície. Sua voz tremeu, elevando-se em um grito cru e desesperado. Vocês sequer sabem quantas pessoas ficaram apavoradas quando vocês se foram? Vocês sabem como aqueles Pokémon Paradox rasgaram as cidades próximas, atacando pessoas e Pokémon? Vocês sabem que o Sr. Naoki perdeu seu Ciclizar para sempre, porque ele teve que consertar a bagunça que vocês deixaram para trás. Vocês sabem que a diretora ficou acordada por dias sem descanso, tentando manter a linha de Paldea unida? Vocês não sabem. Vocês não sabem de nada. Tudo que vocês sempre se importaram foi com a pesquisa de vocês, os Pokémon Paradox de vocês. Vocês nem se comparam à inteligência artificial que deixaram para trás. Pelo menos elas se importaram o suficiente para me proteger. As palavras, carregadas por anos de dor, caíram como pedras na piscina de cristal. A pequena estrutura de Arven tremeu violentamente enquanto suas lágrimas atingiam o chão, ondulando através do reflexo da água cristalina. Arven. A professora Sada e o professor Turo só podiam olhar para ele em silêncio atordoado. Nunca antes eles tinham visto o filho deles assim. Nunca antes eles o tinham ouvido falar com tanta angústia. Cada palavra cortou fundo, ecoando em seus corações como uma verdade que eles há muito ignoravam. O sonho que eles perseguiam realmente trouxe tanto sofrimento para Paldea? Tanto dano para os outros? Arven curvou a cabeça, o rosto escondido na sombra, sua voz quebrando em um soluço. Vocês sabem como foram esses últimos 2 anos para mim? Ambos os professores congelaram. As palavras do filho deles atingiram mais forte do que qualquer dado, qualquer evidência. Arven. Turo sussurrou sua voz pesada de descrença e culpa. Após um longo e pesado silêncio, a professora Sada lentamente deu um passo à frente. Suas mãos tremeram enquanto elas envolvia gentilmente ao redor do filho. Nós sentimos muito, Arven. Ela não sabia a história completa do que ele havia suportado nestes últimos 2 anos, mas não precisava. A dor em seus olhos, o peso de suas palavras, dizia o suficiente. O desaparecimento deles o havia deixado completamente sozinho. 2 longos anos de solidão, luto e luta. Talvez, eles realmente tivessem feito algo terrivelmente errado. O peito de Sada doeu ao olhar para o rosto banhado em lágrimas do filho. Neste momento, ela não era uma professora, nem uma pesquisadora, mas simplesmente uma mãe. Eu sinto tanto, Arven, ela sussurrou, sua voz embargada. Você deve ter sofrido tanto nestes últimos 2 anos, não é? Arven não conseguiu mais segurar. Com um soluço ele se jogou em seus braços, agarrando-a como se temesse que ela fosse desaparecer novamente. O coração do professor Turo apertou com a cena. Sua compostura desmoronou, e ele se aproximou também, puxando mãe e filho para o seu abraço. Os 3 se abraçaram apertado. Sem palavras. Apenas o conforto silencioso e cru de estarem juntos novamente. Isso é maravilhoso. Juliana esfregou os olhos, tentando esconder as lágrimas. Ela estava realmente feliz por Arven. Se Nemona e Penny estivessem aqui para ver isso, teriam ficado tão emocionadas quanto. Muito obrigada, Sr. Naoki, Juliana disse suavemente, curvando a cabeça em gratidão. Mas Naoki balançou a cabeça gentilmente, seu olhar pousado na família diante dele. Não me agradeça. Foi você quem pensou em pedir ao Terapagos para chamar os professores através do tempo. Os professores de 206 foram trazidos para cá, diretamente para o presente. 2 anos foram perdidos, mas não era tarde demais. Naoki exalou, seus ombros relaxando. Ele se virou para o círculo de Terapagos cansados, suas conchas cristalinas ainda cintilando fracamente. Obrigado pelo trabalho duro de vocês, ele disse sinceramente. Bagugou. Os Terapagos gritaram, suas vozes soando como cristais no ar. Finalmente, os soluços de Arven diminuíram. Ele fungou, limpou os olhos e se afastou, o rosto corado de vergonha ao olhar para Juliana e Naoki. A professora Sada, ainda abalada, virou-se para Naoki. Nós realmente sentimos muito, Naoki, ela disse calmamente. Suas palavras carregavam mais peso do que apenas um pedido de desculpas. Ela estava pensando em Ciclizar, o parceiro de Naoki, que havia caído na máquina do tempo e se transformado em um Coraidon por causa da pesquisa deles. Mas Naoki apenas balançou a cabeça. Não há necessidade de se desculpar, professora. Algumas coisas estão destinadas a acontecer. Não importa o quanto tentemos lutar contra elas, alguns caminhos não podem ser mudados. Ele sorriu levemente, olhando para o Coraidon ao seu lado. Ciclizar se tornou Coraidon, e tudo bem. Porque seja Ciclizar ou Coraidon, passado ou presente, ainda é o mesmo para mim. É meu parceiro. Sempre será. Essas palavras carregavam o peso da convicção. Naoki e Coraidon estavam ligados por algo mais profundo do que o tempo. Um laço que nenhuma pesquisa, nenhuma máquina, jamais poderia quebrar. Ele olhou de volta para os 2 professores. Agora que a máquina do tempo foi desligada e o Instituto de Pesquisa da Área Zero está em ruínas, o que vocês farão? A professora Sada baixou o olhar, então balançou a cabeça lentamente. Nós não sabemos. O professor Turo falou primeiro, sua voz calma, embora tingida de arrependimento. Sada e eu já causamos problemas suficientes em Paldea. Mesmo se tentássemos voltar para a Área Zero e continuar nossa pesquisa, a Liga jamais permitiria. A professora Sada acenou. Então decidimos abandonar nossa pesquisa com Pokémon Paradox. Já temos a resposta de todos vocês. Seu olhar caiu sobre Naoki no Coraidon parado orgulhosamente ao seu lado. Então se voltou para Juliana e seu próprio Coraidon. Seu nome é Juliana, correto?
Sada perguntou gentilmente. Sim, Juliana acenou, endireitando-se. Se você tiver tempo, poderia nos contar em detalhes o que aconteceu depois que você o conheceu? A expressão de Sada suavizou, quase maternal. Claro, Juliana disse rapidamente e ansiosa para ajudar. Obrigada, Sada respondeu, um calor raro em sua voz. Então sua atenção se voltou para o filho. Faz 2 anos que desaparecemos, ela disse calmamente. Tenho certeza de que muita coisa aconteceu em Paldia durante esse tempo. Ela olhou para ele com um sorriso suave. Arven, o garoto enrijeceu. Mãe? Quando voltarmos para Cabo Pouco, você nos contará tudo sobre o que aconteceu nestes últimos 2 anos. Seu sorriso tremeu, cheio de arrependimento e determinação. Nós já perdemos tanto. Agora que nos foi dada uma segunda chance, não vamos perder de novo. Os olhos de Arven se arregalaram, uma mistura de surpresa e alívio inundando seu rosto. Ele acenou vigorosamente. Sim. Ó céus. Sada de repente riu um pouco sem jeito. Nós nos fomos por 2 anos, e agora reaparecemos do nada. Imagino que daremos um bom susto na campeã e nos outros. Naoki exalou lentamente, acenando. Eu explicarei tudo a Geeta. Mas, vocês estão realmente voltando para Cabo Pouco? Sim, Sada confirmou. Eles precisavam de tempo para processar tudo. Mesmo como pesquisadores acostumados com o impossível, tanta coisa havia acontecido em um único dia que os deixou sobrecarregados. Tudo bem, Naoki disse, não os pressionando mais. Então, quando estiverem prontos, vocês serão sempre bem-vindos para visitar o rancho novamente. Os lábios de Sada se curvaram em um pequeno sorriso. Nós viremos. Eu prometo. A família começou sua jornada de volta em direção a Cabo Pouco. Juliana, cuja própria família morava nas proximidades, optou por acompanhá-los. Naoki os escoltou até a cidade de Esmeralda. Lá, ele se despediu, abraçou a filha apertado e então montou em Coraidon para retornar ao rancho. A primeira coisa que Naoki fez quando chegou em casa foi pegar seu telefone Rotom e ligar para Geeta. Ele contou a ela tudo o que havia acontecido, sobre a piscina de cristal, os terapagos, e o mais chocante de tudo, o retorno dos professores Sada e Turo. Do outro lado, Geeta estava atordoada. Sua voz normalmente composta vacilou com descrença. Então a razão pela qual seus corpos nunca foram encontrados é porque você e Juliana os invocaram através do tempo? Naoki acenou. Sim, eu já expliquei tudo o que aconteceu desde então. Por enquanto, eu não sei o que eles planejam fazer. Entendo. Geeta falou pensativa. Mas, dado o que aconteceu, duvido que a Liga de Paldia lhes permita chegar perto do projeto de reconstrução da Área Zero. Eles já anteciparam isso, Naoki disse calmamente. É por isso que escolheram voltar para Cabo Pouco, para resolver tudo o que perderam nestes últimos 2 anos. Capítulo 788. Instituto de Pesquisa. Os professores Sada e Turo não deixaram Naoki esperando por muito tempo. Meio mês depois, após ouvirem atentamente Arven recontar os eventos dos últimos 2 anos, eles chegaram a uma decisão. Eles abandonariam sua pesquisa sobre os paradoxos Pokémon e permaneceriam em Cabo Pouco, estabelecendo um instituto de pesquisa dedicado ao estudo da terastalização e do poder estelar e, o mais importante, para ficar ao lado de seu filho. Quando a notícia se espalhou, a Liga Paldia, liderada pela campeã Geeta, imediatamente prometeu financiamento para a construção do novo instituto. Foi tanto um ato de amizade quanto um gesto de gratidão pela descoberta original da terastalização pelos professores. Na primavera de 209, o Instituto de Pesquisa Terastal foi oficialmente concluído. No dia da cerimônia de abertura, amigos e colegas de toda Paldia vieram celebrar. Funcionários da Liga, ex-pesquisadores do laboratório da Área Zero, o diretor Clavel da academia, a campeã Geeta, Juliana, Nemona e Penny. Todos se reuniram para a ocasião. Naoki também chegou, trazendo Elara com ele para testemunhar o momento histórico. A nova instalação de pesquisa foi construída no antigo local do farol em Cabo Pouco. No interior, exposições mostravam fragmentos de cristal trazidos de Kitakami e frascos de água do lago rica em energia terastal. Os professores Sada e Turo estavam orgulhosamente na frente, recebendo os convidados com sorrisos genuínos. Eles haviam trocado seus jalecos rígidos por roupas leves e casuais, irradiando calor e um novo propósito. Naquele momento, Sada estava conversando alegremente com o diretor Clavel, enquanto os outros convidados socializavam entre si. Naoki e Elara estavam em um gramado próximo, mas o olhar de Naoki não estava nos professores, estava nos 4 jovens treinadores parados juntos não muito longe. Juliana, Arven, Nemona, Penny. A visão o fez sorrir fracamente. Arven, reunido com seus pais, parecia ter tirado um peso enorme de seu coração. Seu rosto brilhava com um vigor que não estava lá antes, seu sorriso largo e irrestrito. Arven, isso é incrível, exclamou Nemona, dando um tapa em seu ombro com seu entusiasmo habitual. Agora os professores Sada e Turo estarão sempre ao seu lado. Pensando bem, é tudo graças a Juliana, acrescentou Penny com um pequeno sorriso. Juliana balançou a cabeça rapidamente. Não foi só eu. O Sr. Naoki ajudou tanto quanto. O Sr. Naoki também está aqui. Nemona se animou imediatamente, seus olhos vasculhando a multidão. Não demorou muito para ela o avistar. Seus olhos se encontraram através do campo, e o rosto de Nemona se iluminou. Ela pulou e acenou com os braços energicamente. Ei, Sr. Naoki. Naoki riu, acenando educadamente em resposta. O Sr. Naoki também está aqui? Murmurou Penny. Sim, isso mesmo, respondeu Nemona, seu olhar mudando para a garotinha parada ao lado dele. E aquela deve ser a filha de Naoki, Elara, certo? Juliana assentiu, sorrindo com conhecimento de causa. Isso mesmo. Não se deixe enganar pela idade, ela já é uma treinadora completa. Eu até batalhei com ela uma vez e meu mascarada perdeu. O quê? Os olhos de Nemona se arregalaram em choque, mas imediatamente começaram a brilhar de excitação. Então eu tenho que batalhar com ela também, ela declarou sem pensar 2 vezes.
Sem esperar, Nemona disparou pelo campo em direção a Elara, Juliana, Arven e Penny. Nemona continua a mesma de sempre, murmurou Juliana, impotente. Mais de 3 anos haviam se passado desde sua primeira aventura juntos. Tanta coisa havia mudado, e ainda assim Nemona permanecia exatamente a mesma. Essa é a Nemona, acrescentou Arven com uma risada. Os 3 amigos olharam para as costas de Nemona se afastando, então trocaram olhares e sorrisos. O mundo poderia mudar, mas o vínculo deles nunca mudaria. Elara, encontrando os olhos brilhantes e o desafio entusiasmado de Nemona, concordou sem hesitar. As 2 batalhas se desenrolaram ferozmente no pátio aberto, atraindo aplausos e exclamações da multidão reunida. Nemona e Elara se lançaram na partida com determinação ardente, suas vozes se elevando acima do burburinho enquanto comandavam seus parceiros. Nauki e Geeta ficaram de lado, observando atentamente. A personalidade de Elara é tão parecida com a de Nemona, disse Geeta suavemente, seus lábios se curvando em um sorriso fraco. Nauki soltou um suspiro impotente. É verdade. A expressão de Geeta se suavizou com um toque de nostalgia. O tempo voa tão rápido. Em um piscar de olhos, ela já tem 6 anos. Nauki olhou de lado, sentindo algo por trás de suas palavras. Campeã, no que você está pensando? Geeta sorriu com conhecimento de causa, seu tom calmo, mas proposital. Nada mais do que isto. Elara parece perfeitamente adequada para o futuro da Liga Paldea. Um dia, ela poderia substituir Nemona e assumir o título de supercampeã. Nauki piscou momentaneamente perplexo. Ela tem apenas 7 anos. Geeta riu. Estou falando do futuro. As crianças crescem, assim como os Pokémon. Um dia, elas deixarão seus pais e começarão suas próprias jornadas. O peito de Nauki apertou. Ela estava certa. Esse era o caminho deste mundo. Aos 10 anos, as crianças partiam em suas jornadas Pokémon. Elas viajavam para longe, voltando para casa apenas nos feriados ou entre aventuras. Aos 20, elas eram adultos, escolhendo seus caminhos, seja para lutar pelo status de campeão, liderar um ginásio, se tornarem criadores, acadêmicos ou simplesmente viverem vidas pacíficas. Eventualmente, elas encontrariam alguém que amavam, formariam famílias e continuariam o ciclo. Enquanto esses pensamentos passavam pela mente de Nauki, uma dor agridoce surgiu em seu peito. O mesmo tipo de emoção que ele sentirá uma vez no casamento de um querido amigo. Naquele dia, observando as lágrimas silenciosas do pai, ele havia entendido. Deixar um filho ir era o momento mais difícil e mais bonito para um pai. Ao lado dele, os olhos de Geeta seguiam o confronto no campo, seu sorriso calmo e firme. Você parece muito feliz hoje, campeã, Nauki observou em voz baixa. Eu estou, admitiu Geeta com um aceno sereno. Os professores Sada e Turo fizeram a escolha certa. A região de Paldea muito carecia de um par de professores dedicados e de um instituto de pesquisa de renome. Agora, com a decisão deles de ficar, as coisas mudariam. A partir de hoje, o Instituto de Pesquisa Terastal poderia assumir a responsabilidade de apoiar novos treinadores. Crianças que completassem 10 anos não apenas receberiam seu primeiro Pokémon parceiro lá, mas também a chance de começar suas jornadas com um Orb Terra confiado pelas próprias pessoas que descobriram a terastalização. Ninguém estava mais adequado para a tarefa. Seguindo o olhar de Geeta, Nauki avistou os professores Sada e Turo na multidão. O sorriso tranquilo de Geeta permaneceu, e Nauki finalmente entendeu o motivo de sua alegria. A batalha entre Elara e Nemona estava chegando ao fim. Nemona havia entrado na partida com grandes expectativas. Depois de ouvir Juliana mencionar que Elara havia derrotado seu Meowscarada, Nemona presumiu que a garotinha já estava no nível de campeã. Mas desde que voltou de sua jornada para Kitakami, Elara raramente havia dependido de Terapagos nas batalhas. Em vez disso, ela optou por se concentrar em seus próprios parceiros, Dratini e Larvesta. Embora ambos os Pokémon fossem extraordinários para sua idade, eles ainda eram jovens demais para igualar a força total de Nemona. Um por um, os parceiros de Elara caíram na batalha. Nemona percebeu a verdade imediatamente e pediu desculpas, curvando a cabeça para a jovem treinadora. Mas Elara não se desencorajou. Ela apenas sorriu e prometeu a Nemona que um dia, quando seus Pokémon estivessem mais fortes, eles batalhariam novamente de verdade. A essa altura, a celebração havia chegado ao fim. Os convidados se despediram lentamente dos professores Sada e Turo. Eu tenho assuntos a tratar na Liga Paldea, disse Geeta, oferecendo suas despedidas a Nauki e Elara. Ela também parou para trocar algumas palavras com os professores antes de partir. Nauki, no entanto, não estava com pressa. Ele ficou quieto com Elara e Koraidon nas arquibancadas, olhando para o mar distante. Elara, empoleirada em seus ombros, apontou animadamente para o bando de Vingu planando sobre o horizonte dourado. Pai, olhe, Vingu, há tantos deles. Eu os vejo, disse Nauki com um sorriso fraco. Seus pensamentos persistiram em sua conversa anterior com Geeta, e antes que pudesse se conter, a pergunta escapou. Elara, o que você quer fazer no futuro? Seus olhos brilharam enquanto ela observava os Vingu girarem acima do mar cintilante. Eu quero ser como eles, voando para longe para conhecer novos lugares e encontrar todos os tipos de Pokémon. Nauki deu uma risada suave. Mas então a mamãe e o papai não poderão mais te ver. As palavras a fizeram parar. Ela nunca tinha pensado nisso antes. Depois de um momento, Elara inclinou a cabeça e perguntou seriamente. Mas, eu sempre posso voltar para visitar você e a mamãe, certo? Nauki. Ah, deixa para lá. Era muito cedo para sobrecarregá-la com tais pensamentos. Por enquanto, contanto que os sonhos de Elara a fizessem feliz, isso era suficiente. De repente, aplausos suaves vieram por trás deles. Nauki se virou para ver a professora Sada caminhando em direção a eles. Sua expressão era suave, seus olhos cintilando enquanto olhava para Elara empoleirada nos ombros do pai. Que sonho maravilhoso, disse ela calorosamente. Professora Sada, gritou Elara com deleite.
Mas acrescentou a professora suavemente, ajoelhando-se um pouco para ficar no nível da garota. Embora seja importante perseguir as maravilhas do mundo, nunca se esqueça da sua família. Eu não vou, prometeu Elara com sinceridade. Eu nunca vou esquecer a mamãe e o papai, Coraidon, Dragonite e todos os outros. O sorriso da professora Sada se aprofundou. Então, seu olhar mudou para Naoki e o Coraidon parado fielmente ao seu lado. Embora ela e o professor Turo tivessem sido informados sobre os eventos dos últimos 2 anos, nenhum dos dois havia compreendido totalmente a verdade sobre o destino de Coraidon. Sua expressão ficou séria. Naoki, disse ela calmamente, você pode me contar tudo sobre Ciclizar? Sobre como ele se tornou Coraidon? Naoki não recusou. Ele olhou para o Coraidon ao lado dele, suas escamas brilhando fracamente na luz, e lentamente começou a recontar a história. Ele falou sobre como seu Ciclizar havia caído na máquina do tempo e emergido como Coraidon. Ele lhes contou sobre a jornada pelos tempos antigos, milhões de anos atrás, onde Ciclizar havia conhecido Flutter Mané e Terapagos. Ele explicou como, há 11 anos, os 2 próprios professores o haviam convocado para o presente através daquela mesma máquina do tempo. E então ele falou de algo que ainda não havia acontecido. Ele lhes disse como, em algum futuro distante, ele retornaria ao passado. Caminharia ao lado de Coraidon durante sua jornada e garantiria que Terapagos fosse salvo da extinção. Eu vejo. Naquele momento a professora Sada finalmente entendeu. Ela entendeu porque o Coraidon de Naoki era diferente de qualquer outro, porque Flutter Mané era atraído tão naturalmente para o seu lado. Sua própria pesquisa com Turo havia lhe mostrado a teoria. A energia terastal poderia de fato ligar diferentes pontos no tempo e no espaço, mas o poder necessário estava além da compreensão. Um único Terapagos nunca poderia sustentar uma viagem no tempo verdadeira e permanente. Era por isso que durante suas explorações da grande cratera, ela havia sido puxada para o futuro, mas permaneceu apenas por um curto período. Era por isso que a máquina do tempo só poderia existir dentro da área zero, o único lugar onde a energia terastal transbordava infinitamente. Passado, presente e futuro, um paradoxo sem fim. Os olhos de Sada se suavizaram enquanto ela olhava para Coraidon. O vínculo dele com você transcende o próprio tempo. Eu sei, respondeu Naoki gentilmente. Seus pensamentos dispararam. E no futuro, você retornará ao passado, salvará Terapagos e alterará seu destino. Os Terapagos vivos hoje, aqueles que estão aqui agora por sua vez usaram seu poder para mudar o destino dela e de Turo. Se Naoki não tivesse seguido esse caminho, um único Terapagos nunca teria tido força para mudar o destino deles. E na raiz de tudo estava a transformação de Ciclizar em Coraidon. Por causa dessa transformação, todo o resto se seguiu. As mortes deles, a sobrevivência deles, o paradoxo se desvendando e as inúmeras vidas tocadas ao longo do caminho. O peito de Sada apertou com uma tempestade de emoções. Naoki teve que arcar com o preço dos erros que ela e Turo cometeram? Para o mundo exterior, seu Ciclizar nunca partiu. Mas para Naoki, o parceiro que ele criou por quase uma década desapareceu de repente. Que treinador poderia realmente aceitar isso? Se Ciclizar não tivesse se tornado Coraidon, nada disso teria acontecido. Ela e Turo teriam perecido na 4ª estação, e o mundo de Naoki teria permanecido intocado. Sua voz falhou. Ela não sabia o que dizer. Finalmente seus olhos se encheram de arrependimento enquanto ela sussurrava. Sinto muito. Eu sinto muito mesmo. Mas Naoki apenas sorriu fracamente e perguntou algo inesperado. Professora, tudo isso não parece um Ouroboros para você? Sada piscou surpresa. Ciclizar continua caindo de volta no passado, tornando-se Coraidon, apenas para ver seu eu mais jovem cair na máquina do tempo mais uma vez. E agora, é minha vez de completar o ciclo. Seus lábios se entreabriram, e pela primeira vez ela não tinha palavras. Finalmente, ela perguntou em voz baixa, mas se você retornar ao passado e enviar Coraidon adiante 11 anos, o que acontece com você? Para onde você irá? Naoki balançou a cabeça. Eu não sei, mas se eu tiver uma escolha, eu voltaria para este momento, para este Coraidon. E eu ficaria com ele para sempre. Por um longo momento, a professora Sada ficou em silêncio, oprimida pelo peso de suas palavras. Por fim, ela falou suavemente, seu tom cheio de uma ternura rara. Eu entendo. Se você precisar de nós, qualquer coisa, entre em contato. Faremos tudo ao nosso alcance para ajudá-lo. Capítulo 789. Volcarona. Após a cerimônia de abertura do Instituto de Pesquisa, Naoki, Elara e Coraidon se viraram para sair. Antes de partir, Naoki olhou para trás e viu os professores Sada e Turo entrando no instituto com Arven. Eles pareciam uma família comum agora, pais atenciosos, um filho sensato, voltando para casa juntos para jantar depois de um longo dia de trabalho. Naoki não pôde deixar de sorrir para si mesmo. Que maravilha, ele pensou. Pelo menos algumas coisas nunca mudam. O tempo passou rapidamente e em pouco tempo, o calendário mudou para o ano 210. Naoki estava agora com 32 anos. Elara havia completado 8. E Sorin, seu caçula, já tinha 3. Mana, espera por mim. No pasto, um garotinho com cabelos pretos desgrenhados e olhos escuros agarrava um pequeno Terapagos enquanto perseguia desajeitadamente sua irmã mais velha. Você é muito lento, Sorin. Elara gritou de volta com uma risada. Neste ritmo, você nunca vai me alcançar. Mas então, Tum. Sorin tropeçou em uma pedra e caiu no chão, ralando o joelho. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto ele olhava para a marca vermelha. Bago. O pequeno Terapagos ao lado dele parecia igualmente preocupado, cutucando suavemente. Ouvindo o barulho, Elara se virou e ofegou. Ela correu até ele. Sorin fungou, fazendo beicinho em meio às lágrimas. Mana, você é tão má. Elara esfregou a nuca timidamente. Ah, desculpa. A culpa é minha. Não chore, eu vou consertar isso agora mesmo. Ela mexeu no bolso e tirou uma bagorã, espremendo suco no joelho do irmão. Em instantes a ferida se fechou, a pele se curando diante de seus olhos.
Pronto, tudo melhor. Elara sorriu para ele. Vamos, eu vou continuar te ensinando batalhas Pokémon. O pensamento de batalhar instantaneamente melhorou o humor de Sorin. Ignorando a picada que ainda persistia em sua perna, ele assentiu ansiosamente. Sim. Da sombra de uma árvore próxima, Entei, Raikou e Suicune observavam os irmãos com olhos suaves, quase paternais. Mesmo após séculos de existência, as 3 feras lendárias não puderam deixar de suspirar baixinho. O tempo voa tão rápido. Em um piscar de olhos, Elara e Sorin haviam crescido muito. E que laço eles compartilhavam, irmãos que brincavam, discutiam e se apoiavam em perfeita harmonia. Enquanto isso, na sala de estar da fazenda, Naoki e Iono estavam sentados em frente à professora de jardim de infância de Elara, que havia vindo para uma visita domiciliar. Boa tarde, senhor Naoki, a professora cumprimentou educadamente. Estou aqui para discutir o progresso de sua filha na escola. Naoki piscou, preparando-se. Ela não fez outro colega chorar, fez? A professora pausou, então riu. Claro que não. Elara é uma criança muito bem comportada. Ela ajustou os óculos e continuou mais seriamente. A verdadeira razão pela qual vim hoje é para falar sobre a situação atual dela. Francamente, Elara é a criança mais talentosa que tivemos desde que o jardim de infância foi estabelecido. Para ser honesta, nosso programa não pode mais oferecer muito a ela. Ela já dominou todo o currículo. Naoki. A professora insistiu. A partir da semana passada, ela já havia concluído todas as suas lições e fez um progresso notável com seu treinamento Pokémon também. Tenho certeza que você está ciente. Elara conseguiu evoluir seu Dratini para Dragonite inteiramente através de seu próprio esforço. E seu Larvesta cresceu surpreendentemente forte desde que ela se matriculou. A professora inclinou-se para a frente, seu tom reverente. Neste ponto, a única coisa que a impede de se tornar uma treinadora oficial é a idade. Em todos os outros aspectos, ela já é uma treinadora de nível de elite. Naoki não pôde evitar soltar um longo suspiro. Sua filha realmente deixava este velho pai orgulhoso. Tudo que a professora havia dito, Naoki já sabia no fundo. Elara não era apenas talentosa, ela era extraordinária. Seja na vida cotidiana ou na criação de Pokémon, seu talento natural brilhava. Não muito tempo atrás, ela havia evoluído seu Dratini para um Dragonite adulto inteiramente por conta própria. Um feito que até muitos treinadores oficiais invejariam. Neste ritmo, sua força continuaria a disparar. O caminho à frente dela já estava claro. Então, o que você está dizendo é? Naoki incitou, sentindo que a professora havia guardado a notícia real para o final. Está certa. Os olhos da professora brilharam de antecipação. A Academia Paldea já notou a habilidade de Elara. O próprio diretor Clavel disse que está disposto a abrir uma exceção. Ele permitirá que ela se matricule cedo para estudos avançados. Diretor Clavel? Naoki piscou surpreso. Sim, a professora confirmou. Ele me pediu para transmitir o convite. Se vocês concordarem, ele pessoalmente lhe dará as boas-vindas. Naoki recostou-se em conflito. Elara tinha apenas 8 anos. Ainda faltavam 2 anos para a idade em que a maioria das crianças se tornava oficialmente treinadora. Se ela entrasse na Academia Paldea agora, então, como pais, eles perderiam o pouco tempo que ainda tinham com ela todos os dias. Naoki sabia melhor do que ninguém. Quanto mais velhos os filhos ficavam, mais se afastavam dos pais. O tempo junto se tornava cada vez menor, até que um dia eles estavam viajando pelo mundo, voltando apenas para visitas curtas. Por egoísmo, Naoki queria mantê-la perto um pouco mais. Por preocupação, ele temia deixá-la ir para a escola tão jovem. Mas, ela era tão talentosa. Ele poderia realmente cortar suas asas apenas para mantê-la em casa? Naoki trocou um olhar com Iono, então suspirou. Vamos perguntar a opinião de Elara primeiro. Depois disso, daremos nossa resposta. A professora sorriu, curvando-se educadamente. Isso é mais do que justo. Vou aguardar sua resposta no jardim de infância. Depois que ela saiu, Naoki e Iono saíram para o pasto, onde Elara estava perseguindo Sorin e seus Pokémon. Elara, vem aqui. Naoki chamou. O que houve, pai? Ela disse, correndo com Sorin, Dragonite e Larvesta cambaleando atrás dela. Naoki se agachou com um sorriso. Como tem sido a escola ultimamente? Perfeito. Elara disse orgulhosamente, estufando o peito. Tão confiante, hein? Naoki riu. Bem, sua professora veio hoje. Ela disse que a Academia Paldea soube do seu bom desempenho. Eles querem aceitá-la cedo. Se você quiser, você pode começar a estudar lá amanhã mesmo. Os olhos de Elara se arregalaram. Academia Paldea? Aquela com todos os treinadores incríveis? Naoki assentiu. Sim. Nemona, Juliana, Arven, até sua mãe estudaram lá. Uau! Os olhos de Elara brilharam. Ela não hesitou. Eu quero ir. Naoki. Essa criança realmente não hesitou. Nem mesmo um segundo pensamento para o rancho. Mas se você for, você não poderá voltar para casa todos os dias, Naoki avisou gentilmente. Você não verá a mamãe e o papai tanto quanto agora. Por que não? Elara inclinou a cabeça. Porque a Academia Paldea não é como o jardim de infância, Naoki explicou. Eles ensinam com um estilo diferente. Você terá aulas normais, sim, mas também terá que viajar, explorar e batalhar. Às vezes até coletar insígnias de ginásio. O queixo de Elara caiu, e seus punhos cerrados se apertaram de excitação. Isso parece incrível. Eu definitivamente quero ir. Naoki colocou a mão sobre o rosto. Essa garota? Eu posso usar meu telefone Rotom para ligar para a mamãe e o papai todos os dias. Elara anunciou orgulhosamente, seus olhos brilhando como se tivesse resolvido o maior problema do mundo. Naoki. Ele suspirou, balançando a cabeça desamparadamente. Tudo bem, tudo bem. Se é esse o caso, o papai promete, entraremos em contato com a Academia Paldea, e alguém virá buscá-la em alguns dias. Ótimo. Elara vibrou, praticamente pulando de alegria. Ótimo. Sorin ecoou ao lado dela, batendo palminhas, embora não tivesse ideia do porquê sua irmã estava tão animada. Elara bagunçou o cabelo dele, sorrindo.
Sorin, eu vou batalhar com treinadores fortes agora. Você apenas coma bem em casa, tá bom? Sorin não entendeu muito bem, mas abraçou a irmã com força de qualquer maneira. Naquela tarde, Naoki informou a professora de jardim de infância sobre a escolha de Elara. 3 dias depois, o próprio diretor Clavel chegou ao rancho. É você. Os olhos de Clavel se arregalaram de surpresa no momento em que viu Naoki. Ele nunca imaginou que Elara seria filha de Naoki. Naoki sorriu fracamente. Sim, vou deixar Elara sob seus cuidados. Não é à toa, não é à toa. Clavel murmurou, ajustando os óculos enquanto recuperava a compostura. Finalmente, ele assentiu firmemente. Eu entendo. Nesse caso, eu cuidarei bem dela. Naoki empurrou Elara gentilmente para a frente. Elara, este é o diretor Clavel, aquele que eu te falei antes. Olá, diretor Clavel. Eu sou Elara. Ela disse alegremente. Olá, Elara. Eu sou o diretor Clavel, e estou aqui para levá-la para a Academia Paldea. Clavel respondeu calorosamente. Por trás do brilho de seus óculos, seus olhos carregavam uma expressão de satisfação. Ah, e como você já tem seus próprios Pokémon parceiros, a academia não lhe atribuirá um inicial ainda, ele explicou. Essa era a tradição, quando novos treinadores completavam 10 anos, eles recebiam um dos Pokémon iniciais de Paldea. Mas Elara tinha apenas 8 anos, e com Dragonite e Larvesta já ao seu lado, um terceiro parceiro poderia sobrecarregá-la. Claro, quando você completar 10 anos, se quiser receber um Pokémon inicial, você pode se candidatar através da academia, Clavel acrescentou. Naoki assentiu em concordância. Elara também aceitou sem fazer alarde, seu foco agora estava em criar Dragonite, Larvesta e Terapagos, sem mencionar as 3 feras lendárias que nunca a deixavam. Outro Pokémon apenas a esticaria demais. Eu entendi. Ela assentiu firmemente. Na noite anterior, Naoki e Iono já haviam discutido quais Pokémon Elara deveria levar consigo. Primeiro estavam Dragonite e Larvesta, seus primeiros parceiros que ela havia treinado mais. Segundo estavam 3 Terapagos que ela ainda não havia capturado formalmente, mas que haviam escolhido segui-la. E finalmente Entei, Raikou e Suicune, seus companheiros guardiões, que haviam jurado protegê-la onde quer que ela fosse. Com 8 Pokémon ao seu lado, Elara partiu em sua nova jornada para a Academia Paldea. De volta ao rancho, Naoki, Iono, Sorin e o resto de seus Pokémon não puderam deixar de sentir a ausência. Sorin chorou por dias, vagando pelo pasto procurando por sua irmã, até que as chamadas de vídeo noturnas de Elara o acalmaram para dormir. A vida no rancho parecia estranhamente quieta, cada dia um pouco mais longo sem o riso dela ecoando pelos campos. Naoki e Iono não puderam deixar de se preocupar com a filha. Embora ansiassem por atualizações, os professores e funcionários da Academia Paldea não disseram nada. Este era o teste de Elara para enfrentar sozinha. Finalmente, um mês depois que ela havia saído de casa, o telefone Rotom de Naoki tocou com uma nova mensagem. Na tela havia uma selfie alegre de Elara, Larvesta e Dragonite. Em sua mão, ela segurava orgulhosamente uma insígnia redonda decorada com um padrão de folha. Elara, pai, Dragonite e eu derrotamos o líder de ginásio Bracius e ganhamos a insígnia de grama. Naoki congelou. Elara já havia ganhado sua primeira insígnia de ginásio? Tão cedo? E a Liga Paldea realmente permitiu que uma criança com menos de 10 anos começasse a coletar insígnias? O pensamento lembrou de Poppy, a jovem treinadora que havia entrado nas fileiras da Elite 4 com apenas 9 anos de idade. Naoki. Bem, se Poppy conseguiu, então não era impossível. Com Jetta supervisionando as coisas na liga, exceções certamente poderiam ser feitas. O que realmente o chocou foi o que aconteceu em seguida. Em apenas mais 10 dias, Elara enviou outra mensagem. Elara, eu passei no teste de ginásio no estilo Artazon e recebi a insígnia de inseto da líder de ginásio Kate. E pai, eu conheci um novo amigo. De agora em diante, ele estará viajando conosco. Anexada estava uma foto de seu novo parceiro, um Charcadet, olhando para a câmera com determinação ardente. Os olhos de Naoki suavizaram, cheios de alívio e orgulho. Ela é realmente notável, ele murmurou mostrando a foto para Iono. Iono estudou a rota da insígnia cuidadosamente e deu um sorriso cúmplice. Se ela mantiver este ritmo, eu suspeito que Elara estará em Levincia em breve. Naoki riu. Quer trocar de turno comigo? Eu adoraria testá-la eu mesmo. Iono o dispensou com um aceno. Não precisa. Eu vou batalhar com ela pessoalmente. Mesmo que seja nossa filha, eu não vou me segurar. Naoki. Meio mês depois, Elara finalmente chegou à cidade de Levincia. Lá, mãe e filha ficaram em frente uma da outra no campo de batalha. Como Elara havia ganhado apenas 2 insígnias de ginásio, Iono optou por não liberar toda a sua força. Mesmo assim, a batalha provou ser mais do que um desafio para Elara. Naoki, de volta ao rancho, sintonizou através da transmissão ao vivo de Iono, seu coração batendo forte de antecipação. A partida foi definida como uma batalha de 3 contra 3. Iono enviou Kilovatreu, Bellibolt e seu confiável Lushrey. Elara respondeu com Larvesta, Dragonite e seu novo parceiro, Charcadet. O confronto começou imediatamente. Charcadet, cheio de entusiasmo, atacou ousadamente Kilovatreu, mas o pássaro veterano dançou pelos céus com graça praticada. Com uma descarga crepitante de eletricidade, Kilovatreu atacou, nocauteando Charcadet apesar de seu espírito de fogo. Elara cerrou os dentes, recolhendo seu parceiro com um encorajamento gentil. Você foi ótimo, Charcadet. Descanse por enquanto. Dragonite entrou em seguida, as asas cortando o ar. Com velocidade incrível, ele avançou e atingiu Kilovatreu com uma garra do dragão decisiva, finalmente derrubando o tipo elétrico. Mas a vitória de Dragonite foi curta. Iono enviou Bellibolt, cuja estrutura robusta e orbes carregados absorveram golpe após golpe.
Quando ele liberou uma onda de eletricidade armazenada, Dragonite foi dominado, caindo no chão em derrota. Elara ficou com seu Pokémon final, Larvesta. O tipo inseto e fogo pousou no campo de batalha, seu corpo em chamas brilhando com determinação enquanto enfrentava Iono. Diante desta crise esmagadora, Elara e Larvesta pareciam se conectar em um nível mais profundo. O minúsculo tipo inseto e fogo soltou um grito, seu corpo em chamas mais brilhante do que nunca. Faíscas de luz incandescente romperam de sua pelagem, transformando-se em um casulo ardente que irradiava energia radiante. Então, no meio do campo de batalha, diante do olhar atordoado de Iono, Naoki e de todo o público assistindo à transmissão ao vivo, Larvesta começou a evoluir. Sua luz flamejante engoliu a arena, iluminando cada canto com uma intensidade como o sol nascente. Quando o brilho finalmente se desvaneceu, a pequena larva havia sumido. Pairando em seu lugar com as asas em chamas como pétalas queimando, estava Volcarona, o Pokémon Sol. Volcarona! Elara sussurrou a admiração em sua voz. Seu parceiro recém-evoluído soltou um grito penetrante, chamas dançando em suas asas majestosas. O calor intenso distorceu o ar ao seu redor, brasas incandescentes se espalhando como meteoros. Sob o comando brilhante de Elara, o Volcarona lutou 1 contra 2, derrotando tanto Bellibolt quanto Lushrai, virando o jogo e conquistando com sucesso a insígnia do relâmpago das mãos de Iono. Naoki, Koraidon e os outros, observando o impressionante desempenho de Elara na transmissão ao vivo, não puderam deixar de aplaudi-la em celebração. 8 anos de poder de fogo reprimido, alimentado pelas notas deixadas por Red, pelo treinamento de Alder e pela assistência de Naoki, finalmente liberaram sua imensa força, surgindo neste momento, transformando sua forma de vida em algo sem precedentes. Naoki, com um único olhar, reconheceu o poder extraordinário do Volcarona. Os visíveis surtos de calor, as partículas vermelhas ardentes girando ao seu redor, a quase distorção do espaço devido ao calor intenso. Tudo confirmava que este Volcarona não era um Volcarona comum. A temperatura e intensidade de suas chamas atingiram o auge para um Pokémon como Volcarona. Cada uma de suas performances realmente fazia jus ao seu título, Encarnação do Sol. Capítulo 790. Campeã de 8 anos. Na praça principal da cidade de Levincia, a atmosfera estava elétrica. A multidão ainda vibrava de excitação após a incrível batalha de Elara. Gritos e aplausos ressoavam por toda a praça, ecoando contra os edifícios altos e as luzes de neon da cidade. Com a partida concluída, Volcarona planou graciosamente de volta para o lado de Elara. Seus olhos azuis safira brilhavam como joias, irradiando orgulho e afeto. Você foi incrível, Larvesta. Elara comemorou, mas se corrigiu com uma risada. Não, eu deveria te chamar de Volcarona agora. Ela estendeu a mão ansiosamente, mas antes que pudesse tocar, o calor intenso que irradiava das asas flamejantes de Volcarona a forçou a recuar com um arquejo rápido. Volcarona imediatamente diminuiu suas chamas, reduzindo seu calor para não machucá-la. As duas trocaram um olhar cúmplice, seu vínculo mais profundo do que palavras poderiam expressar. Hehe. Elara riu, virando-se para a mãe do outro lado do campo de batalha. Mãe, fomos ótimas, não fomos? Iono riu, sua rotom-câmera zumbindo acima de sua cabeça. Você com certeza foi, Elara. Eu perdi de forma justa e clara. Com um floreio, ela entregou a reluzente insígnia do raio, seu sorriso brilhante e orgulhoso. No começo, seu pai e eu nos preocupamos se você seria capaz de lidar com o mundo sozinha, ela admitiu calorosamente. Mas agora está claro, você não está apenas se virando. Você já cresceu muito como treinadora. Você é o orgulho e a alegria da mamãe e do papai. Ela disse firmemente. Sim. O rosto inteiro de Elara se iluminou enquanto ela agarrava a insígnia firmemente contra o peito. Continue assim. Iono disse com um sorriso brincalhão. Além de mim, ainda mais 5 líderes de ginásio em Paldia esperando por você. Elara, abra suas asas e voe alto. Sim. Elara gritou, sua determinação brilhando tão intensamente quanto as asas de Volcarona. Enquanto isso, na sede da Liga Pokémon de Paldia, Geeta, a top campeã, assistia à transmissão ao vivo com um sorriso raro. Rica, você viu? Elara é incrível. Ela disse, sua voz cheia de admiração. Rica. Ela havia se acostumado com as reações de Geeta, mas não podia negar, Geeta estava certa. A força daquele Volcarona já estava superando o nível da maioria dos líderes de ginásio. E o que era ainda mais chocante, Elara havia acabado de completar 8 anos. 3 insígnias já, em uma idade tão jovem. Rica não pôde deixar de imaginar o torneio da Liga no final do ano. Se as coisas continuassem assim, Elara poderia muito bem se tornar a campeã mais jovem na história da Liga Pokémon, uma campeã de 8 anos. Até Geeta, geralmente tão composta, já estava pensando no futuro. Quando devo entregar o título de top campeã para ela? Mas então ela balançou a cabeça. Ainda não. Elara era muito jovem. Mesmo que de alguma forma se tornasse campeã este ano, ela ainda era apenas uma criança. Mal tinha idade suficiente para entender as responsabilidades que vinham com o título. A melhor escolha seria deixá-la ganhar mais experiência primeiro. Talvez ela pudesse viajar para outras regiões, aprimorar suas habilidades e realmente crescer em seu papel. Então, quando atingisse a maioridade, ela poderia retornar a Paldia, herdar o manto de campeã e permitir que Geeta se aposentasse graciosamente, sem mais se preocupar com o futuro de Paldia. Pai, eu consegui minha terceira insígnia. Na tela do telefone Rotom de Naoki, Elara sorria de orelha a orelha, segurando a insígnia do raio para ele ver. Atrás dela estavam Dragonite e seu recém-evoluído Volcarona, ambos parecendo orgulhosos. Naoki. Por um momento ele só conseguiu balançar a cabeça e rir. Foi bom que ele não tenha intervindo para cobrir sua esposa durante aquela batalha, caso contrário. Elara talvez nunca tivesse forçado seu Larvesta o suficiente para evoluir para Volcarona no meio de uma partida tão feroz. Sim, eu vi, Naoki disse calorosamente, dando um joinha.
Você foi ótima. Então, você vai desafiar mais ginásios agora? Elara assentiu com entusiasmo. Sim. O diretor Clavel me disse que se eu conseguir coletar 8 insígnias até o final do ano, serei autorizada a entrar no torneio da liga deste ano e batalhar contra treinadores de todo o mundo. Ok, então, Elara, a mamãe, o papai, Sorin e Coraidon definitivamente estarão lá para torcer por você. Elara assentiu ansiosamente, seus olhos brilhando. Sim. E assim a jornada de Elara continuou. Naoki acompanhou os ginásios que ela estava desafiando, e através das atualizações regulares do telefone Rotom de Elara, ele sempre tinha uma boa noção de sua rota e dos desafios que ela enfrentava ao longo do caminho. Em maio do ano 210 do calendário da Liga, Elara alcançou a Montanha Glaciado, onde se concentrou em treinar Dragonite no frio rigoroso, construindo sua resistência a movimentos do tipo gelo. Ela então desafiou Grusha, o líder de ginásio de Glaciado. Embora Dragonite tenha sido eventualmente derrotado pelos poderosos Pokémon do tipo gelo de Grusha, Elara seguiu em frente. Com a força ardente de Charcadet e Volcarona, ela conseguiu reivindicar a vitória e ganhou a insígnia de gelo. Em junho, Elara chegou à cidade de Medali, cidade natal de Leori. Lá, um gentil dono de restaurante presenteou-a com um item raro que permitiu que Charcadet evoluísse para Ceruled. Para provar sua força ao seu treinador, Ceruled enfrentou Leori em uma batalha feroz. Ele trocou golpes com um dos Pokémon de Leori, lutando por um orgulhoso empate de 1 por 1. Mais tarde, Elara usou a estratégia de dança do dragão de Dragonite para reivindicar a vitória no ginásio Medali, ganhando a insígnia normal. Em julho, ela alcançou Monte Nevera, lar do ginásio do tipo fantasma. Lá, ela encontrou um homem misterioso que lhe ensinou técnicas secretas para treinar Pokémon do tipo fantasma. No dia seguinte, para sua surpresa, Elara descobriu que este professor misterioso era ninguém menos que Rime, a própria líder de ginásio. Uma batalha feroz se seguiu, mas Elara triunfou por pouco, ganhando sua sexta insígnia. Ao mesmo tempo, Elara também provou seu valor ao trio de terapagos que estava observando seu progresso. Eles reconheceram sua força e escolheram se juntar a ela como companheiros. Com sua equipe completa, Volcarona, Dragonite, Ceruled e 3 terapagos, Elara estava pronta para enfrentar seus desafios finais de ginásio. Em setembro, ela derrotou a líder de ginásio de Cascarrafa, ganhando a insígnia de água. Ao longo do caminho, ela também pegou um jeito para cozinhar com a animada líder de ginásio. Em outubro, ela chegou à Alfornada. Lá, ela usou as chamas espectrais de seu Ceruled para superar Tulip, a líder de ginásio do tipo psíquico. Com essa vitória difícil, ela obteve sua 8ª e última insígnia. Com apenas pouco mais de 10 dias restantes antes da conferência da Liga Paldia, Elara montou nas costas de Entei e começou sua jornada para o grande palco. Naoki já havia recebido a notícia. Ele e Iono reuniram seus Pokémon e viajaram para a Liga para apoiar Elara. Querendo fazer uma surpresa, Naoki manteve seus planos em segredo. Então, no dia da partida, enquanto Elara caminhava para o campo de batalha, um grito familiar ecoou da primeira fila das arquibancadas. Elara se virou e ofegou. Papai? Mamãe? Sorin aqui também? Todos estão aqui. Vai, Elara. Naoki gritou, sua voz ecoando com orgulho. Hao, Pom, Bago, Ogerpon e os outros se juntaram, seus gritos ecoando pela arena. Nesse momento, a determinação de Elara acendeu. Seu espírito de luta interior atingiu seu pico enquanto ela encarava seu oponente. Volcarona, não podemos decepcionar o papai e todos os outros, ela declarou com confiança. Volcarona deu um aceno calmo e resoluto. O árbitro sinalizou. A batalha começou oficialmente. As asas de Volcarona cintilavam com energia radiante enquanto ele iniciava uma dança tremor, seu corpo cercado por brasas em espiral. Do outro lado do campo, Pidgeot avançou com um corte aéreo cortante, as lâminas de vento uivando enquanto rasgavam o ar. Mas a dança ardente de Volcarona já havia transformado seu corpo em um redemoinho flamejante. As chamas escaldantes envolveram suas asas, e quando as lâminas de ar atingiram, foram consumidas instantaneamente, desaparecendo em faíscas contra o inferno. É a nossa vez. Volcarona, use onda de calor. Elara comandou. Todo o campo de batalha tremeu enquanto Volcarona abria suas asas. Uma onda de calor abrasador surgiu, distorcendo o próprio ar. A temperatura subiu tão bruscamente que o público instintivamente protegeu o rosto. Pidgeot foi pego no ataque de frente. Suas penas se curvaram e escureceram sob as chamas intensas, e com um grito agudo, ele despencou no chão. O árbitro levantou uma bandeira. Pidgeot está incapacitado para a batalha. Um nocaute de um golpe. A multidão irrompeu em choque. Que tipo de calor é esse? Mesmo daqui posso senti-lo queimando. Isso é insano. O poder de Volcarona está fora das tabelas. Não é à toa que é chamado de encarnação do sol. Elara sorriu enquanto olhava para as arquibancadas. Seus olhos encontraram os de Naoki, e ele assentiu orgulhosamente em reconhecimento. Com o trio de seus parceiros Ceruled, Dragonite e Volcarona, agora totalmente evoluídos, as notas de batalha deixadas por Red, e o incrível apoio dos 3 terapagos ao seu lado, o domínio de Elara nas rodadas preliminares foi absoluto. Como esperado, ela avançou direto para as quartas de final. Na primeira partida, seu Ceruled se chocou contra um Gengar. Após um duelo feroz de sombras e chamas, ambos caíram ao mesmo tempo, terminando em uma troca de 1 por 1. Na segunda partida, o Dragonite de Elara subiu aos céus e dominou um Lucario com manobras aéreas deslumbrantes. Na terceira partida, Volcarona retornou ao campo, suas asas flamejantes dominando o Pokémon do tipo gelo de um oponente com puro calor e velocidade. Nas rodadas seguintes, sua equipe continuou a brilhar, seu equilíbrio de ataque e estratégia a levando por todo o caminho. Sua força e táticas garantiram sua vaga nas semifinais. 3 dias depois, as semifinais começaram.
Desta vez, Elara revelou o brilho imprevisível de seu Terapagos em forma estelar. A carapaça radiante refletia todo tipo, tornando impossível para o seu oponente prever. Combinado com a pura lacuna de informação, ela desmantelou a estratégia de seu oponente e avançou para a final. 2 dias depois, o grande palco estava montado. As finais do torneio da Liga do ano 210 do calendário da Liga haviam começado oficialmente. Elara agora enfrentava um poderoso desafiante da região de Sinnoh. Sua equipe era uma escalação temível: Garchomp, Bronzong, Dragonite, Togekiss, Alakazam e Honchkrokhro. Cada um veterano testado em batalha, cada um carregando o peso da feroz tradição competitiva de Sinnoh. Naoki, assistindo das arquibancadas, sentiu o peito apertar. Desta vez, a força e a experiência do oponente superavam em muito as de Elara. No entanto, assim que a batalha começou, todos ficaram atordoados ao ver o quanto o estilo de batalha de Elara havia evoluído. Suas táticas e comando eram mais nítidos, mais rápidos, mais precisos do que nunca. Desde a rodada de abertura, ela previu o líder de seu oponente Bronzong com base em seus hábitos passados. Ela enviou Ceruled, suas lâminas em chamas brilhando com fogo espectral. Usando pura velocidade e ofensiva implacável, Ceruled dançou em torno das defesas de Bronzong, atacando com cortes perfeitamente cronometrados. Em apenas algumas trocas, o Pokémon Lâmina atravessou seu oponente. Bronzong desabou derrotado. A multidão rugiu. Na segunda partida, Elara chamou Dragonite para enfrentar Togekiss. Naoki, assistindo das arquibancadas, quase se esqueceu de respirar quando sua filha deu o comando. Dragonite, dança da chuva. Nuvens escuras giraram acima. Com um bater de suas poderosas asas, Dragonite convocou uma tempestade. O trovão retumbou pelo campo de batalha. Então veio seu acompanhamento. Use furacão. Os ventos violentos da tempestade atingiram Togekiss, deixando-o cambaleando. O comando final de Elara soou nítido e certo. Agora, trovão. Um raio maciço rasgou o céu, atingindo Togekiss. O tipo fada voador não teve chance de resistir. Ele caiu nocauteado em um instante. A multidão ofegou. Os olhos de Naoki se arregalaram. Ela havia usado suas próprias técnicas, dança da chuva, furacão, trovão, passadas de pai para filha. Na terceira partida, Elara revelou seu trunfo final, Volcarona. O as do campeão de Sinnoh, Garchomp, avançou com fúria dracônica, suas garras brilhando com garra do dragão. Mas Volcarona o enfrentou de frente, suas 6 asas flamejantes irradiando calor tão intenso que o próprio ar tremulava. Volcarona, dança ardente. As chamas incandescentes da mariposa engoliram o campo de batalha. Garchomp rugiu, lutando contra o brilho abrasador, mas o poder de fogo de Volcarona era esmagador. Com uma explosão final de chama, Garchomp desabou. O público irrompeu em caos. Elara tinha acabado de derrubar o Pokémon mais forte de seu oponente. A partir daí, a batalha se intensificou. Na quarta, quinta e sexta partidas, com o apoio de seus 3 Terapagos, Elara nunca perdeu o controle. Suas estratégias fluíram perfeitamente, seus Pokémon executaram com confiança e precisão absolutas. Finalmente, com a queda de Alakazam, o árbitro levantou a mão. A batalha havia terminado. E naquele momento a história foi feita. Com apenas 8 anos de idade, Elara se tornou a campeã mais jovem que o mundo Pokémon já tinha visto. Nas arquibancadas, Iono não conseguiu conter a alegria. Ela agarrou o braço de Naoki, sua voz tremendo de excitação. Olha, Naoki, nossa filha, nossa preciosa Elara, ela venceu. Naoki ficou paralisado por um momento, seus olhos fixos no palco. Uma onda indescritível de orgulho e emoção inundou seu peito. A flor que ele e Iono haviam nutrido por 8 anos finalmente havia florescido, aqui, no maior palco de todos. A filha deles estava radiante. A filha deles era extraordinária. A arena irrompeu em aplausos estrondosos, uma celebração diferente de qualquer outra. Então, do lado oposto do palco, a campeã reinante de Paldea Geeta avançou com um sorriso caloroso. Ela segurava o troféu de ouro em suas mãos. Elara, ela disse gentilmente, você foi incrível. Parabéns por se tornar a campeã do torneio da Liga deste ano. Os olhos de Elara se arregalaram. Tia Geeta. Ela estendeu a mão ansiosamente, mas o troféu era quase pesado demais para seus pequenos braços. Ela quase o deixou cair, até que Dragonite se adiantou, suas garras maciças afirmando. Juntas, Elara e seus 6 Pokémon fiéis levantaram um reluzente troféu de ouro bem acima de suas cabeças. No fundo, Entei, Raikou e Suicune estavam orgulhosos, seus olhares cheios de aprovação e orgulho. Clique. As câmeras piscaram. A imagem da campeã mais jovem da história, lado a lado com seus Pokémon, foi eternamente gravada na memória. Rancho Naoki. Elara colocou cuidadosamente o reluzente troféu de ouro na estante de seu quarto. A luz do sol poente refletia em sua superfície polida, espalhando reflexos dourados pelo quarto. Naoki e Iono estavam atrás dela, sorrindo calorosamente enquanto observavam sua filha admirar o prêmio. Então, Naoki perguntou gentilmente como é ser uma campeã. Os olhos de Elara brilhavam como estrelas. Estou tão feliz. É incrível ter todos comigo. Naoki riu de sua excitação, então se inclinou ligeiramente. Então, qual é o próximo passo? Você pensou sobre seus planos para o futuro? Elara hesitou, sua expressão ficando pensativa. Ela se lembrou do que a tia Geeta lhe dissera após a conferência da Liga. Agora que havia provado seu valor, ela havia conquistado o direito de desafiar a Elite 4 de Paldea e até mesmo enfrentar o campeão diretamente. Mas a tia Geeta era incrivelmente forte. Com sua força atual, derrotar alguém desse calibre não seria fácil. Por enquanto, a melhor escolha era clara. Ela precisava continuar treinando. Vamos continuar treinando, Elara declarou firmemente. Naoki levantou uma sobrancelha, intrigado. E onde você quer treinar? Havia 3 caminhos abertos para ela. Ela poderia viajar para a árvore do mundo para treinar ao lado de Mewtwo, Suicune, Groudon e até mesmo Giratina.
Ela poderia ficar no rancho, onde Calyrex e os outros Pokémon lendários poderiam servir como poderosos parceiros de treino. Ou ela poderia viajar para uma nova região completamente, expandindo seus horizontes. Naoki já havia se preparado para todas as 3 possibilidades. Se Elara escolhesse a árvore do mundo, ele contataria Mewtwo e os outros lendários para a acolherem. Se ela escolhesse permanecer no rancho, ele supervisionaria pessoalmente seu treinamento e teria Calyrex e os outros aprimorando suas habilidades. E se ela decidisse viajar para o exterior, Naoki tinha algo muito especial preparado, uma carta de apresentação do próprio professor Carvalho, convidando Elara a começar uma nova jornada em Kanto, começando pela cidade de Palette. Sua jornada a levaria por regiões distantes, coletando novas experiências e crescendo ao lado de seus Pokémon. Quando ela finalmente retornasse a Paldea, ela estaria mais do que pronta para se apresentar como sua verdadeira campeã. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado!